Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e aqui começamos mais uma edição de A Live, mais de 200 entrevistas com pessoas das mais variadas áreas falando sobre os mais diversos temas. E hoje vamos receber aqui uma figura muito interessante que vai falar sobre música, vai falar sobre cultura, sobre jornalismo, que é o Marcos Pinheiro. Ele é jornalista, radialista, também produtor cultural. E há mais de 30 anos, precisamente há 31 anos, ele comanda um programa de rádio chamado Cult 22, que pode ser ouvido na rádio web Cult 22, né? E esse programa é dedicado ao rock de todos os tempos, né? Ao rock e pop sem discriminação, como dizia antigamente uma chamada do programa. Então, o Marcos Pinheiro vai falar sobre essa produção que ele comanda há tanto tempo e que já trouxe, destacou assim, desde o seu início, bandas que depois se tornaram consagradas aí na cena nacional, bandas que na época não eram conhecidas e tocaram suas primeiras demos, né, quando ainda era fita cassete, nesse programa, Cult 22. Inicialmente ia ao ar, assim, durante muitos anos, foi ao ar na Rádio Cultura FM, que é uma rádio do Distrito Federal de Brasília, e depois esse programa passou para a internet. Então o Marcos, que acabou de chegar, vai contar um pouco dessa excelente história de música e jornalismo para a gente. Vou adicioná-lo aqui à conversa. Alô? E aí? Opa, acho que está invertida a imagem. Deixa eu ver daqui a pouco. Opa, acho que deu uma queda aí, né? Caiu aí o Marcos. Opa, Marquinhos. Ainda está invertido, peraí. Aham. Agora... E aí, Marco Pinheiro, boa noite, tudo bem, cara? Fala, doutor. E aí? Beleza? Ajeitar a posição aqui da câmera aqui, rapidinho. Tá bom. Aham, tranquilo. E aí? Tá bom agora? Tá Bom, bom. você tá me vendo e me ouvindo bem também? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Vamos lá. Também tô te vendo e ouvindo bem. Em primeiro lugar, Marcos Pinheiro, estava falando aqui de você alguns instantes antes de você chegar, né, do Cult 22, que chega aí a 31 anos de história, né? Muito obrigado aí por estar aqui hoje, aceitar o convite, para poder participar e contar um pouco dessa sua longa trajetória aí com o Cult 22, nesse programa fantástico aí de rádio, um grande espaço aí para o rock brasileiro, mundial, de todos os tempos, né? Obrigado por aceitar o convite e também para você falar de alguns outros aspectos da sua trajetória profissional, né? Obrigado aí. Eu que te agradeço, Marcelo, pelo convite aí para esse bate-papo. Esse reencontro, né? Aliás, a gente acabou se reencontrando pessoalmente no sábado passado no evento lá no Guará, né? Mas, assim, a gente já não se viu há um bom tempo e a gente já se conhece, né? Dos tempos de faculdade, né, cara? Desde ali do final dos anos 80, né? Então, quase 35 anos. Quase 35 anos que a gente se conhece. Trabalhamos juntos lá na Rádio Cultura nos anos 90, né? Meados de 2000. E Jornal de Brasília também. Que cada um seguindo um caminho aí, a gente não conseguiu se encontrar muito, mas que bom que a gente está podendo aí bater esse papo hoje. Jornal de Brasília também, né? Correio, a gente se esbarrou em vários lugares aí. Legal, obrigado. Esse show aí que a gente se encontrou no sábado, né? Aqui em Brasília, no Guará, que foi um show que foi, diga-se de passagem, essa é uma opinião minha, né? Arbitrariamente encerrado aí pela Agência de Fiscalização do GDF. Pois é, show de blues, rock, né? Era um evento que estava sendo organizado pelo pessoal do Clube do Blues de Brasília, né? Um evento político em prol, né, da apoio à candidatura do então candidato, agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E aí eram vários artistas, né? Brasília Blues Band, Conjunto, Marlene Souza, Lima, o Márcio Cabral, os Moraes Brothers, Miquel Paz. Então, foi um evento bem bacana que estava acontecendo ali do lado da Feira do Guará. E os caras implicaram, e pior que não era nem falta de alvará para o evento. O evento tinha um alvará. Estava com um problema, questão que de última hora o evento pegou uma tenda, né, para se proteger, né, com a iminência de chuva, né, para proteger pelo menos aquela área do palco, aquela área próxima ali ao palco.
E aí não tinha esse alvará para uso da tenda e os caras resolveram embargar. Ou seja, aquela história, né? Arbitrária, né? Se você dá meio motivo para os caras embargarem o negócio, os caras embargam, né? Eu acho realmente muito arbitrário, muito triste, né? Porque o evento estava bacana, estava organizado, um som muito bom e tal. E acabou que só tocaram o Brasília Blues Band, o Márcio Cabral fez um show curto, a Nani Júnior tinha feito uma apresentação no início também curtinha, e aí acabou. Assim, não deu nem metade do evento, acabou 4 horas da tarde, o evento já estava acabando, infelizmente. Mas enfim, coisas que acontecem que foi o pretexto que eles acharam, né? Eles, né? eles queriam que as pessoas tocassem, ficassem lá embaixo d'água, né? Tomassem choque, né? Enfim, aí foi o pretexto. Mas que venham e virão agora vários outros eventos culturais e tal. Enfim, teremos, felizmente, um período aí, esperamos, fértil de muita cultura. Mas, Marcos, começando aqui o nosso bate-papo aí sobre a sua trajetória profissional, jornalística, musical, quando que surgiu o seu interesse por música? Cara, eu tenho uma influência musical que vem de casa, na verdade, Marcelo. Assim, eu comecei. A minha mãe, né, foi professora de música, de canto, né, e de piano, na Escola de Música do Rio de Janeiro, né? Então, assim, ela, além de dar aulas na própria escola, ela recebia alunos em casa, principalmente aulas de piano, etc. E a formação dela era a formação mais clássica, né? A formação de música clássica, música erudita, essas coisas assim, né? Enquanto que meu pai tinha uma formação muito, não formação musical, mas assim, o gosto musical dele era muito nessa coisa dos cantores antigos, né? Aqueles cantores de rádio, Orlando Silva, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Marlene, Milinha Borba, aquela galera das antigas, né? E ao mesmo tempo, assim, gostava muito do Roberto Carlos também, do Roberto Carlos ele era muito fã, meu pai já está falecido, minha mãe é viva. E aí também, dos meus tios, que é um pouco mais jovens, muita influência da MPB. Então aí era o Caetano, Gil, Elis Regina, Jorge Ben, né, Paulinho da Viola e tal. À frente com meus primos, um pouco mais velhos, que aí eu comecei a pegar mais a coisa do rock. Comecei a pegar um pouco a influência do rock, mas aquelas coisas mais clássicas ali, virada dos anos 70 para os anos 80 ali, né? Desde os Beatles e Stones até, sei lá, Queen, Supertramp e tal. Mas realmente eu vou dizer que realmente o rock mesmo, eu abracei o rock com mais fervor, digamos assim, quando eu vim para Brasília em 83, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu vim para Brasília em 83, vai fazer 40 anos agora no início do ano que vem. E aí, cara, realmente o rock, pela idade também, né? Eu já estava ali adolescente, né? Pré-adolescente, adolescente, eu comecei realmente a entrar mais nessa seara do rock, a escutar mais, etc. E acabou que o momento UNB, né? Eu entrei na UNB em 84, 1984, né? Fiz curso de jornalismo lá, né? Inclusive a gente se conheceu inclusive, no curso de jornalismo da UNB. Foi um momento muito propício também para o rock, né? Que aí o advento do Rock in Rio, 85, o rock tocando nas rádios, né? Pelo Brasil, né? E muitas bandas nacionais se projetando a partir daí, o mercado brasileiro se abrindo para o rock internacional, né? Os discos que antigamente eram lançados lá fora e que demoravam para chegar aqui, estavam sendo, ou que não chegavam, né, que tinham que ser importados, etc., eles estavam já chegando simultaneamente, após aquele advento do Rock in Rio em janeiro de 85. Então, acho que isso influenciou bastante no momento de juventude, de formação mesmo, né, e acabou que eu realmente abracei o rock com força aí a partir desse tempo. Bacana, bacana. Tem algumas mensagens aqui. Wolverine Geldo falando que agora dá para dar risada, mas que na hora causou no mínimo perplexidade. Acho que ele está falando do show lá que foi interrompido aí pelo governo. É verdade. Foi bem complicado ali o que aconteceu, mas, cara, é isso. Assim, a gente espera, cara. Assim, a gente fica com a sensação de uma censura mesmo, né? De uma intervenção um tanto quanto política na véspera da eleição, no segundo turno e tal. A gente espera que isso não aconteça mais, né? De forma alguma, né? Nem de um lado nem de outro. Acho que o importante é a manifestação cultural. Eram artistas que estavam ali independentes, que não estavam ganhando nada, não tinha nem cachê, nem nada, estavam ali emprestando o seu talento, emprestando a sua arte para o público e para uma manifestação, enfim. Acho que seja cultural, que seja política, enfim, mas é importante que isso aconteça sempre. Exatamente, liberdade de expressão sempre. Joe Ferreira, músico de Juiz de Fora, né, que esteve aqui de pop, de rock, de blues, mandando um alô, obrigado aí pela presença. Um abraço. Esteve nessa live.
Marquinhos, e quando você chegou a Brasília, então, na sua adolescência, em 83, você veio para Brasília, sua família mudou para cá? Isso, a minha mãe, como eu te falei, ela era professora da escola de música lá no Rio de Janeiro, e ela recebeu um convite, ela é uma amiga, colega dela da escola, para virem trabalhar aqui no Ministério da Educação, né? Na época, Ministério da Educação e Cultura, o MEC, né? Isso no finalzinho, em 1979, na virada de 79 para 1980. E aí ela acabou aceitando o convite, era um trabalho mais burocrático, mas seria uma oportunidade para ela, e aí ela veio para Brasília. E foi a primeira vez que eu venho a Brasília, antes mesmo de eu me mudar, ela veio, né? Ela meio que se separou um pouco compulsoriamente do meu pai por uma questão de trabalho, né? Aí ficava ou ele vindo para Brasília, ou ela indo para o Rio de Janeiro num tempo, até ele e eu podemos vir para Brasília. E aí a gente. Aí houve esse processo. E aí eu vim para Brasília pela primeira vez em 1980, né? Eu achei estranho pra caramba, né? Eu adolescente, ali pré-adolescente ainda, numa cidade que fervia como o Rio de Janeiro, que ferve, né? Até hoje como o Rio de Janeiro, vim para Brasília naqueles tempos, parecia uma cidade fantasma, né, cara? Eu sempre tenho uma recordação de eu estar num domingo aqui, nesse mesmo apartamento que eu moro até hoje, e aí, aqui na Asa Norte, e aí eu abri a janela e ficar 5 minutos contemplando ali a vista e não ter um movimento de carro, um movimento de pessoa, um movimento de nada. Falei, caraca, velho, eu não quero morar aqui não, essa é uma cidade fantasma, né? Ironicamente, acabei me mudando em 83, como eu falei, ironicamente, em 1991, aí meu pai já estava aposentado, minha mãe também se aposentou, acabaram voltando ao Rio de Janeiro, perguntando se queria voltar, eu não queria não. Já estava formado na universidade, trabalhando, com amigos aqui em Brasília e tal. Falei, não, eu quero ficar aqui. Um apartamento aqui, era um apartamento funcional, que tinha sido comprado também, já era um apartamento nosso, da família. Eu acabei ficando e estou aqui até hoje. Você morava onde no Rio? Qual bairro? Cara, eu morei na Tijuca. Eu morei quando pequeno em Laranjeiras e depois na Tijuca. E hoje a minha mãe voltou a morar na Tijuca. Até um ano que ela voltou a morar lá. Ah, legal. Qual que é a rua? Você morava ali perto da onde? Qual rua ali? Eu morava perto da Praça Sãs Penha, né, Antônio Basílio, uma rua Penha. paralela ali na Sãs Penha. E hoje a minha mãe está morando numa rua chamada Guaxupé, que fica perto da Rua Uruguai. No final da Sãs Penha. Que não no final da Sãs Penha que a Sãs Penha segue, né? Mas ali naquela confluência da Sãs Penha com a Uruguai é uma rua paralela às duas ruas ali. É uma rua super tranquila, mas que é perto de tudo. Então ela está super bem localizada. Apartamento Muito bacana, bem. com a varandinha, bem legal. Tem metrô, né? Você morava na Antônio Basílio? É. Ah, Antônio Basílio é uma rua que tem bem ali no início logo depois da Santo Afonso ali, paralela a Sãs Penha ali. Sim, meu irmão mora meu irmão mora no número 250, então eu vou com muita frequência a esse endereço. Sério? Aí. Fico ali eu direto. Morava no primeiro prédio. Eu morava no primeiro prédio, no 31. Na hora que saía, passava aquela galeria ali, o meu era o primeiro prédio. Sempre que eu vou, agora que a minha mãe voltou a Tijuca, sempre que eu tô indo lá, eu sempre dou uma passadinha lá só pra matar a saudade em frente ao prédio ali onde eu morei. A Antônio Basílio, por um acaso, a gente já vai voltar para a música aí, só curiosidade. Ela é a continuação da Almirante Cochrane, que é a continuação da Marise Barros, que começa ali na Praça da Bandeira, né? Eu acho. Acho que é isso. Legal. Região boa. Vai ver a Santa Afonso e vai, exatamente. E o que? Enfim, aí você fez faculdade de jornalismo na UNB. O que te atraiu para o jornalismo, né? E como foi aliar a comunicação, né, o jornalismo, com a paixão pela música? Cara, eu vou te falar assim, que até o terceiro ano do colégio, né? Quando eu vim para cá, acabei fazendo o terceiro ano aqui no Maristão, né? No final da Asa Sul, né? Porque eu era estudante do Marista lá no Rio de Janeiro, então acabou que fez a transferência. Eu confesso que até os 45 do segundo tempo ali do terceiro ano, eu não tinha ainda muita a convicção de qual faculdade, para que eu iria fazer o vestibular, né? Acabei optando pela comunicação, até cheguei a fazer aqueles testes lá de aptidão, aquelas coisas, né? Para poder fazer, ver quais as áreas que eu poderia seguir, e a comunicação estava entre uma delas e eu acabei optando por ela. E, cara, e aí entrando na comunicação, assim, eu logo achei o jornalismo realmente mais interessante. Acabei trabalhando com a área de rádio, não me formei como radialista, né? Minha formação é como jornalista, porque eu entendi que, assim, ao contrário você como jornalista poderia trabalhar em qualquer veículo de comunicação, poderia trabalhar em jornal, poderia trabalhar em rádio, poderia trabalhar em TV,
naquela época, né, como eu formei, não existia internet, site, essas coisas, mas poderia também trabalhar mais para frente. E ao contrário, não, né? Como radialista, você já ficaria mais limitado ao ambiente de rádio, né? Então, eu acabei optando pelo jornalismo mesmo. E, cara, e é como eu falei, nesse ambiente da universidade, no ambiente da UNB, por conta da época também e tudo mais, eu acabei entrando muito com essa coisa da galera que fazia música também na universidade. Colegas nossos da faculdade de comunicação tinham bandas de rock, né? Tinha a banda 69, que o Militão Ricardo era o vocalista, e era colega nosso da faculdade. O Marcelo Araújo, que hoje era da banda Magu, hoje, naquela época também, Marcelo Araújo não, Araújo é você, é outro Marcelo. Carvalho? Hã? Carvalho? Não, Marcelo Carvalho era da banda 69 também. Eu esqueci o sobrenome do Marcelo, mas ele é da banda Magu hoje. Naquela época ele também tinha uma banda de rock, também era colega nosso. Então, assim, tinha o Mário Sarimon, o colega nosso também que tinha a banda Fama. Então, assim, o Hélio Franco também tocou na banda Fama com ele, era colega nosso também. Então, assim, nisso a gente foi ali, beirando essa cena que estava surgindo ali de algumas bandas independentes do som de Brasília, né? E nisso, por exemplo, a Débora Dornelas, que você conhece também, foi produtora da Cássia Eller, ali já no final dos anos 80, antes da Cássia se mudar para o Rio de Janeiro. Então, assim, nesse ambiente da universidade, eu acabei começando a me entrar nessa coisa da seara da música de Brasília e da música independente de Brasília, né? E claro que com o advento da criação do Cult 22, do programa do Cult 22, que a gente vai falar daqui a pouquinho, aí sim, aí eu realmente entrei de cabeça, porque aí foi o processo inverso. As próprias bandas, os próprios artistas começaram a nos procurar, né? Uhum. Legal. E você chegou ali no começo dos anos 80, né, 83, você falou, a Brasília, né? Foi justamente essa época que estava uma efervescência grande, né? Legião Urbana ainda tocava por aqui, né? Capital Inicial, Plebe Rude, várias dessas bandas do circuito mais independente que você citou, né? Como é que era esse movimento? Cássia Eller, né? Zélia Duncan também estava por aqui. Como é que foi essa cena? Né? Você acompanhava, ia para os shows? Como é que foi essa sua chegada aí nesse momento? Da Legião Urbana, por exemplo, eu assisti. O primeiro show da Legião Urbana que eu assisti foi um show que aconteceu na Funarte, na sala Funarte, que hoje é a sala Cássia Eller, né? Que era a Legião Urbana com a Cida Moreira. A Cida Moreira tocou mais tarde, a Legião Urbana tocou mais cedo. Depois eu assisti um show, isso foi em 84, se não me engano. Depois, em 85, já no final de 85, eu assisti um show que teve no ginásio, Nilson Nelson, que foi Legião Urbana, Plebe Rude, Legião Urbana e o Traje a Rigor. A Legião já estava lançando o primeiro disco, o Traje tinha acabado de lançar aquele disco Nós Vamos Invadir Sua Praia, e a Plebe Rude, eu acho que ainda não tinha lançado o Concreto Já Rachou, não. E estava para lançar o Concreto Já Rachou. Foi um show muito bacana. Depois eu assisti a Legião Urbana no lançamento do 2, lá na Sala Vila Lobos. Eles fizeram 2 apresentações na Sala Vila Lobos e uma no ginásio para lançar esse disco. E eu fui num show na Vila Lobos. E tive presente no fatídico show lá do Mané Garrincha, do Quebra-Quebra, junho de 1988, que ali foi o lançamento do Que País é Esse, né? O terceiro disco deles, com a mega turnê, que é um show bem emblemático e bem problemático ao mesmo tempo, né? Porque a ideia do Renato Russo ali, o Renato Russo tinha uma relação de amor e ódio com Brasília, né? Ao mesmo tempo que ele exaltava e falava de Brasília nas letras da Legião Urbana, ao mesmo tempo ele tinha um pouquinho de mágoa, né? Dos tempos que ele estava na cidade, do Trovador Solitário, ou mesmo do aborto elétrico, que a galera não entendia muito bem o que ele queria, e ele tinha essa visão de que o público de Brasília era muito fascistinha, muito playboy demais. E aí, quando ele fez esse show em 88, do lançamento do Que País é Esse, a Legião Urbana era uma banda consagrada nacionalmente, tocando em rádio, que conseguia pegar uma música de 9 minutos, como Faroeste Caboclo, e tocar na programação das FMs, como se fosse como um hit, né? Uma música que não tinha refrão, contava uma história, enfim. E aí eles vieram para Brasília e a ideia do Renato era meio que fazer um presente para a cidade, fazer um mega evento, etc. Tanto que ele fez questão, bateu o pé que esse show acontecesse no estádio, Mané Garrincha. Só que, cara, houve problemas estruturais seríssimos naquele show, né? O palco era baixo, aliás, foi até o Renato que pediu que o palco fosse baixo, pelo que eu apurei tempos depois. Ele não tinha, na época não tinha telão,
o som não estava legal, o acesso ao estádio estava péssimo. Né? Quem teve no show, quem teve a oportunidade de ir a esse show sabe disso. Né? Cavalaria montada na porta do estádio, né? A galera tendo que entrar no estádio, não conseguia entrar no gramado, estava pulando no fosso e subindo a rampa. Enfim, foi um inferno. E aí aquela história que todo mundo já sabe, né? Começou a galera, o Renato, naquele, como eu falei, relação de amor e ódio com a cidade, começava a falar e começava meio que achincalhar o público, meio que começar a falar um pouco mal do público da cidade, e aí aquela história, né, cara? Você está num estádio para 50 mil pessoas, você perde o controle numa coisa dessa. Misturado com os problemas técnicos e estruturais que aconteceram no show, foi perdendo o controle da história. Aí teve a história do cara que subiu no palco e montou nas costas dele, e os seguranças que estavam batendo na galera ali no gargarejo ali do palco. Enfim, foram vários problemas que aconteceram e que culminaram com o encurtamento do show. O show não durou nem uma hora, acho que com 55 minutos. Eu tenho até esse show gravado da íntegra. E aí, eu lembro que eu estava numa turma com vários amigos da faculdade, acho que a gente estava numa turma de umas 10 pessoas, meninos e meninas e tal. E aí, cara, quando eles saíram do palco, né? E aí, quando teve aquela coisa, ficou o palco tudo escuro, né? Aquela coisa de que poderia voltar. Quando acendeu a luz do estádio, eu falei, velho, vamos embora porque vai dar merda. Literalmente vai dar merda. E aí não deu outra, cara. A gente saiu fora e a galera começou um quebra-quebra, a gente conseguiu se livrar do problema ali. Mas foi um incidente terrível, muito emblemático para a história da cidade e para a própria história da Legião Urbana, né? Porque depois desse show, e mais para frente, quando o Renato se descobriu o soro positivo, a Legião Urbana passou a não tocar mais. Ou passou a fazer muito menos shows, né? E esse show foi o último que a Legião Urbana fez em Brasília, né? Junho de 1988. Depois nunca mais voltaram. Teve aqui toda aquela rebelião dos fãs em torno do acontecido, a galera queimando o disco ali na 303 Sul, em frente à quadra onde residiam os pais do Renato e tal, Renato Russo e tal. Foi um episódio bem, bem louco da cidade mesmo. Episódio marcante, né? Foi manchete aí dos jornais, né? Ah, com certeza. Certo, legal. E você falou que você tem esse show aí, o quê? Em vídeo ou em cassete? Não, eu tenho em áudio. Não, vídeo não, eu tenho áudio. Eu tenho áudio. Inclusive, foi a partir desse show que o Vladimir Carvalho, né, o cineasta, né, que foi inclusive professor nosso lá na UNB, né, na Faculdade de Comunicação, teve a ideia de fazer aquele documentário do Rock Brasília de ouro, né, Era de Ouro, esqueci agora o subtítulo do filme. Que ele foi para fazer um documento, fazer umas filmagens sobre esse show, né, de todo o aparato, tudo que cercava em torno do show. E a partir daí ele teve a ideia. Acabou que ele foi lançar o documentário mesmo 20 e tantos anos depois, que o documentário foi lançado em 2011. Né? Mas foi nesse show em 88 que começou essa ideia. Bacana. E o seu primeiro emprego foi onde? Ou estágio, enfim? Cara, eu cheguei a fazer um estágio ainda na época da faculdade. Eu trabalhei no órgão ligado ao Ministério da Educação, que era FAI, Fundo de Fundação de Amparo ao Estudante, eu não lembro o nome direito, não existe mais. Mas eu fiz um estágio ali entre 85 e 86, primeiro trabalhando numa parte mais burocrática, depois na assessoria de comunicação. Aí depois eu me formei, aí num primeiro momento, ironicamente, eu trabalhei numa coisa política. Aliás, os meus primeiros anos de trabalho foram em área política. Engraçado isso, eu não gosto de política, né? Mas assim, não foi a área que eu segui como jornalista, mas foi a área que eu comecei. Eu cheguei a trabalhar ali num veículo dentro do Congresso Nacional e depois eu trabalhei numa empresa que fazia assessoria de banco de dados, numa época pré-internet, né? Para campanhas políticas. E a ironia é que essa empresa, em 89, essa empresa, ela era formada, os donos da empresa, era todo mundo de esquerda, inclusive o dono da empresa era um cara que já tinha sido exilado político, etc. e tal. Mas, enfim, empresário, etc. E aí eles fizeram, adivinha para que a gente fez a campanha? A gente fez a campanha para a campanha do Fernando Collor de Mello, olha que ironia. Ninguém votava no Fernando Collor de Mello, todo mundo era contra,
Mas é aquela história, né? Profissional é profissional, né? A equipe toda, a galera toda era de esquerda ali, votava no PT, ou no Lula, ou no Brizola, ou no Mário Covas, ou no Roberto Freire, né? Aqueles vários candidatos que tiveram naquela eleição de 89. Mas eu trabalhei. E no ano seguinte, em 1990, essa mesma empresa fez campanhas para governadores. E eu trabalhei na campanha, olha só, do Ciro Gomes, lá em Fortaleza. Eu fui chamado. Meu chefe na época era o Franklin Martins, que anos depois foi assessor, coordenador de comunicação do governo do Lula, né? E aí na época ele era meu chefe nessa empresa, e ele me fez um convite para coordenar uma equipe lá em Fortaleza. E aí eu fiquei 5 meses em 1990 trabalhando em Fortaleza na empresa, coordenando essa parte de banco de dados na campanha do Ciro Gomes para governador do Ceará, e ele foi eleito também, em 1990. Então, foram umas experiências políticas bem interessantes. Mas aí, paralelamente a isso, eu comecei a trabalhar com rádio. E aí, não sei se a gente já emenda no assunto. Pode falar, pode falar. Já em 1990, quando eu ainda trabalhava nessa empresa, eu comecei a fazer um programa de esportes na Cultura FM, junto com colegas que tinham sido da faculdade, né? O Marcelo Wagner, o Paulo Rossi, o Marcos Vinícius, o Nelson Aguiar, uma galera que tinha sido colega na faculdade. E a gente montou uma equipe, porque dentro da faculdade, dentro da UNB, eu e o Marcos Vinícius, o Marcão, né? A gente fez uma editoria de esporte dentro do Jornal Campus, né? O Jornal Universitário da UNB. E aí a gente enveredou por uma oportunidade que a rádio tem, que é a rádio pública, né? De poder fazer um programa de esporte. Então aí uma galera começou a fazer uma cobertura de esportes para a Rádio Cultura, de um evento de tênis que estava acontecendo na Esplanada dos Ministérios. Isso foi na virada de 89 para 90, se não me engano. E aí no início de 90, mais precisamente em março de 90, a gente conseguiu emplacar na rádio uma ideia de fazer um programa de esportes, chamado FM Esporte, um programa adaptado para uma FM, né? Que era composto por matérias, entrevistas, notas desportivas, né, da cidade, de Brasília, não só de Brasília, mas Brasil e mundo, mas obviamente mais focado em Brasília, Distrito Federal, onde a gente recebia atletas, treinadores, promotores de eventos esportivos, etc. E esse programa ia ao ar aos sábados à tarde, na Rádio Cultura, de 2 às 3 da tarde. Depois, no ano seguinte, a gente conseguiu que esse programa tivesse edições curtas de segunda a sexta, como se fosse um boletinzinho de 5 minutos a 10 minutos. E esse programa durou 2 anos e pouco. A gente ficou até 2 anos e 7 meses, se não me engano. A gente ficou até outubro de 1992, se não me engano, no ar. Foi uma experiência bem legal, né? De cobertura e tal, e também a minha introdução no veículo rádio. Foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar em rádio, foi fazendo esse programa de esportes. Que legal, eu lembro desse programa, era sábado, tipo, início da tarde, né? Foi 2 às 3, depois de 1 às 2, tiveram umas mudanças de horário, mas era entre o início e o meio da tarde, assim. E como surgiu o Cult 22? E qual que era o conceito, né, a ideia desse programa, que hoje está completando 31 anos? Isso, aí eu falei do FM Esporte justamente para emendar no Cult 22. Porque foi no FM Esporte que eu conheci o Carlos Marcelo. O Carlos Marcelo, então, ainda era um estudante da Universidade de Brasília, porque o que aconteceu? A gente montou essa equipe do FM Esporte tinha umas 6, 7 pessoas, entre redator, repórter, produção do programa, né, para poder fazer esse programa todo sábado. E aí, nesse período que eu tive fora, em 1990, né, trabalhando nessa empresa, nessa assessoria de banco de dados político, em Fortaleza, a gente teve que meio que reforçar a equipe, botar algumas pessoas. E o Carlos Marcelo surgiu nesse momento. O Carlos Marcelo, então, era um estudante de jornalismo, ouviu o programa, achou bacana, por indicação da Débora Dornelas, que eu comentei aqui, que acabou sendo produtora na época da Cássia Hélia e tal, e amiga nossa. Ele acabou chegando na gente, assim, tem uma oportunidade, dá para fazer aquela história. A gente não ganhava nada, era uma coisa de colaborador mesmo. E aí ele acabou chegando. E aí, numa das vindas que eu vim a Brasília uma vez por mês, eu acabei o conhecendo. E no que eu conheci,
Eu percebi, porque o programa, eu falei que tinha as notas, tinha as matérias e tudo mais, mas tinha uma programação musical também. Tinha as músicas de fundo, os chamados BGs, né, os backgrounds de rádio, né? E tinha o intervalo, entre um bloco e outro do programa, tinha uma música. Tinha uma programação musical. A gente tocava em cima de umas 4 ou 5 músicas ao longo de uma hora para fazer uma quebra de um bloco para o outro. E cada sábado, um dos integrantes da equipe era responsável meio que pela programação musical. E a programação, obviamente, era mais voltada para uma coisa meio rock, pop, talvez um pouco de reggae e tal, que é uma coisa, sons que são afins com o cenário esportivo, digamos assim. E aí o Carlos Marcelo, de repente, num sábado, por acaso eu estava em Brasília, né, numa das vindas a Brasília, vindo de Fortaleza, e aí eu conheci o Carlos Marcelo. E aí era o dia que ele estava fazendo a programação musical. E eu, pô, coisa muito. Tocando umas coisas indie, umas coisas de rock e tal, umas coisas meio modernas. Eu falei, pô, massa, né? E a gente acabou, eu, obviamente, voltando a morar em Brasília, né, em outubro, né, voltando desse trabalho finalizado a questão da campanha em outubro de 1990, me aproximei do Carlos Marcelo por conta do programa, e aí começou a germinar uma ideia de a gente fazer alguma coisa juntos, a parte do FM Esporte. E aí ele começou a colaborar, o Carlos Marcelo, ele começou a colaborar, inicialmente colaborador e depois assumiu, um programa chamado Ideia Nova. Esse programa Ideia Nova era um programa que, na verdade, foi criado por um então programador da rádio, que era o Wagner, que era um programa de lançamentos, entendeu? Mais lançamentos internacionais e tal. E o Carlos Marcelo começou a colaborar com o Wagner, fazendo programações, depois fazendo especiais e tal, e o Wagner meio que foi largando o programa na mão dele. Aí ele foi assumindo no primeiro momento com especiais de bandas mais alternativas e tal, até que o Ideia Nova virou o que se consagrou virar, né? Aquele programa mais voltado para o indie rock, também lançamentos de várias bandas que estavam surgindo naquela época, ali, início dos anos 90. Então, pô, a galera do grunge, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, até a galera que vinha nos anos 80, Pixies, Sonic Youth, a galera ali do Shoegaze, My Blood Valentine, Ride, etc. Essas bandas todas começaram a tocar em rádio em Brasília a partir do programa Ideia Nova. E o Carlos Marcelo introduziu muito isso no rádio. E aí, a partir desses contatos aí com o Carlos Marcelo, a gente teve a ideia de fazer um outro programa, que fosse um programa que abrangesse o rock em geral, que fosse dos primórdios dos anos 50 até o que estivesse rolando de novidade, e de vários gêneros, né? Não fosse só abraçar o indie rock, né? Abraçar tudo, inclusive metal, enfim, punk rock, etc. E aí surgiu a ideia de fazer o Cult 22, né? O Cult 22 teve essa ideia de ser um rock pop sem discriminação. A gente apresentou esse projeto para então direção da rádio, né? Porque o nosso entendimento pô, se Brasília vinha dos anos 80 com aquela alcunha de ser a capital do rock, já que não existia uma emissora de rock, tinha que ter pelo menos um programa de rock, um programa que tocasse rock em geral. E aí a gente teve essa ideia, apresentamos para a emissora, e aí depois de alguma negociação acabamos estreando no dia 4 de outubro de 1991. Por isso que a gente sempre em outubro comemora o aniversário do Cult 22. No primeiro momento esse programa foi produzido e apresentado por mim e pelo Carlos Marcelo, e durante 5 anos foi assim, até outubro de 96, algumas participações especiais. O Alex Podrão chegou a participar com a gente em uns 2 momentos nesse período, mas o programa era basicamente só nós dois. E aí, em 96, o Carlos Marcelo, devido a compromissos, né, ele já era editor lá no Correio Brasiliense, estava muito atarefado, e o programa era sexta-noite, aquelas coisas de plantão de final de semana, de jornal, de fechamento de final de semana, então era muito complicado para ele. E aí o Carlos Marcelo decidiu sair, né, do programa, né, para ficar eventualmente colaborando. Eu, por alguns meses, eu também tive algumas dificuldades para continuar, tanto que eu continuei produzindo o programa, mas por uns meses quem ficou apresentando foi o Lelo Nirvana e o Ricardo Nunes, que eram locutores da rádio, Lelo, né, já das antigas, o cara também do rock, músico também, etc. Mas aí depois eu consegui retomar, isso foi no final de 96, aí depois eu consegui retomar a apresentação já em março de 97, continuei produzindo, e seguimos até hoje. Então, a história é essa. E aí o programa, obviamente, com o tempo foi passando por várias transformações que a gente vai falar. Mas o programa, hoje, ele tem... Está fazendo agora 31 anos, né? Fez agora nesse mês de outubro. Além de mim, temos mais 5 colaboradores, já tiveram outros tantos. E a gente teve que, como eu falei, se adaptando bastante aí. E com essa proposta mesmo de tocar rock de todos os tempos em vários estilos. Bacana.
E como é que era produzir um programa de rádio, né, na era pré-internet, né, 91 ali até meados dos anos 90, né, quando ainda tinha o Carlos Marcelo com você lá, né, enfim, como é que vocês conseguiam material, né, porque vocês também tocavam coisas assim, artistas que não eram tão conhecidos, né, enfim, mais É, underground, né, como é que era essa busca esse, aí de matéria-prima para o programa? esse era o grande desafio, né? Hoje em dia você fala de produzir, de você obter tanto informação musical quanto informação de textos, de biografias de banda, você num clique você consegue fácil, mas nos anos 90 não conseguia não, né? Então assim, a gente precisava ter o disco físico, é fato, a gente precisava ter o disco físico e precisava ter sei lá, uma revista, uma enciclopédia, um livro, alguma coisa que contasse a história de uma banda. Era bem complicado. Né? Era bem enrolado a gente conseguir ter essas informações. Então, assim, eu lembro, até você nos ajudou em alguns momentos aí, emprestando discos. A gente ia de casa em casa aí, Uhum. amigos e tal, ia lá pegava o disco emprestado, eu gravava. A gente tinha um clube de discos, aquelas coisas como se fosse um navio de locadora na época, mas era de locação de vinis. E a gente ia lá no Cine Centro São Francisco, ali na início da Asa Sul, no Eixinho Sul ali. Aí eu e o Carlos Marcelo nos associamos, a gente sempre ia lá na quinta-feira, selecionava os discos lá e tal para tocar no programa, etc. E levava os discos, tocava na sexta-feira e voltava no sábado para devolver lá. Então era nesse sistema mesmo, empréstimo, escambo, pegar informação aqui e ali, e assim funcionava, cara. Mas, cara, foi uma época legal, assim, foi uma época bem prolífica, e bem produtiva, assim, no sentido de você conseguir aprender, né? Foi um aprendizado, assim. Ainda é até hoje um aprendizado, não deixa de ser. Mas naquela época, né? Porque assim, eu não tenho a pretensão de conhecer toda a história do rock de todas as bandas, porque tem milhões, milhares de bandas que existem e milhares de histórias também. Mas a partir dali, muita coisa a gente aprendeu, né, na tora mesmo, nessa tour de force que a gente fazia toda semana para poder fazer o programa. Mas foi legal, cara. E até os textos, né, que a gente tinha que fazer, na época não tinha computador, fazer os textos na máquina de escrever também, né? Então, assim, é uma outra realidade, mas é bem legal. Foi uma época bem legal. Joana, Magos está dizendo que É, adorou é saber Joana como Góes. começou o Cult É Joana Góes. 22. Joana A Góes, Joana Joana ouvinte, Góes. é, a Joana é ouvinte nossa lá do Clube lá. Um beijo para ela. Legal, Joana. E bacana isso, né? Provavelmente tem muita gente, provavelmente não, muita gente que ouve o programa hoje nem era nascida quando vocês começaram a fazer, né? 31 anos atrás, né? Tem ouvinte Com que deve ter certeza. 30 anos que nasceu quando vocês começaram a fazer o programa, né? Várias Eu acho legal que às gerações. vezes eu acho legal que às vezes as pessoas esbarram, porra, velho, era música, pô, era a trilha sonora da minha adolescência, e não sei o que. Aí eu falei, pô, velho, eu tô velho mesmo, né? Mas é brincadeira, 31 anos. Hoje eu tô com 55, comecei a fazer o programa com 24, né? Então você vê que tem uma data, né? Não um tempo, né? Aham. Você, inclusive, também depois você virou gerente de programação da Rádio Cultura, né? E você teve várias. Além Isso, do programa, você fazia isso. várias. Tinha várias outras funções na rádio, né? No jornalismo também, Isso, né? como eu te falei, quando eu estreiei o programa, a gente estreou o programa Cult em outubro de 91. Na época eu já era funcionário da Rádio Cultura, mas trabalhando na época ainda como redator, repórter, etc. E aí, aos poucos, meio que fazendo um pouquinho de programação também, que era na cultura, né? Todo mundo faz um pouquinho de tudo, né? Isso já é uma coisa meio histórica, né? E aí, em 93, eu me tornei gerente de programação da rádio, que foi um primeiro momento em que, na época, o Cristiano Menezes era o diretor da rádio, né? A gente trabalhou junto com ele, grande, saudoso Cristiano Menezes, botafoguense, grande figura. E o Cristiano, ele conseguiu aprovar um plano de cargos e salários, né? Junto com a Câmara Legislativa ali no Distrito Federal. E aí a rádio finalmente pôde ter uma equipe, né? Minimamente de funcionários que pudessem ser ou comissionados, ou enfim, que pudessem gerenciar a rádio. Porque até então a rádio era formada por pessoas que vinham de outros órgãos do GDF, mas que não tinham especialização em rádio, né?
Então, aquela equipe clássica, que ficou muito histórica depois com o tempo, que tem Santoni, Sheila Campos, o próprio Léo Nirvana, eu, a Paola Antoni, Celso Araújo, essa galera toda, e outros tantos que trabalharam, Sandra Bacelar, Cacau. Nelson Aguiar, Cacau Teixeira e tal. Se bem que a Cacau ela era funcionária da rádio, né? Ela era funcionária no GDF, ela não era comissionada. Mas os outros eram. E a gente conseguiu montar finalmente uma equipe mesmo para a Rádio Cultura. E aí eu fui, nesse primeiro momento, um gerente de programação da rádio, fiquei como gerente de 93 até o início de 97, depois eu voltei para a rádio. Eu fui funcionário em 4 períodos diferentes na rádio, inclusive cheguei a ser diretor da rádio no período entre 2007 e 2011. Então, assim, tem uma relação meio umbilical com a rádio, mas infelizmente hoje estou afastado dela. Uhum. Tinha o João Maranhão também, né? Eudoro, né? João Maranhão, né? Fazendo a programação, meu irmãozinho. Tem 10 programação para fazer, meu irmãozinho. Marquinhos. Eudoro Augusto, pô, Eudoro grande Augusto. Eudoro também, não, foram pessoas maravilhosas. Tadeu Miura, né? Também saudoso Tadeu, trabalhou lá com a gente, JVC, uma galera, Pipo. cara, foi uma galera muito bacana que trabalhou lá na Rádio Cultura. Pipo, né? Ricardo Pipo, Ricardo Pipo. Era o locutor da madrugada, não é porque a gente não podia. A gente estava falando agora há pouquinho da ausência de tecnologia, numa época que ainda não tinha a automação, né, da programação, com computador, etc. Tinha que ter alguém para dar o play, né? Tinha que ter alguém para estar lá apresentando ao vivo e dar o play na programação. E o Pipo era um locutor de meia-noite às 3. E era muito engraçado, porque ele fazia esse horário mais porque eles tinham os espetáculos à noite, né, principalmente final de semana e tal. E aí ele saía do espetáculo muitas vezes para ir lá dar plantão na rádio de meia-noite às 3 da manhã. Reza a lenda que ele fazia uma festinha lá com a galera do Melhores do Mundo. Na época ainda era a culpa da mãe, ainda nem era Melhores do Mundo ainda. Mas eles pintaram e bordaram. Eu encontrei o Helder ontem no Beirute, aqui no Beirute da Asa Norte, aqui, mano, que até tirei uma foto com ele, a gente tinha um tempo que eu não vi. O Helder agora é um global, um grande global. Grande Helder Rodrigues, grande figura. Legal. Marcos, e como é que hoje se fala muito, bom, hoje é tudo, né, questão das redes sociais, né, da conectividade, da interação, né? Como é que era essa questão da interação, interatividade naquela época, né? Que sempre foi um dos fortes do programa, essa coisa de atender a pedidos de ouvintes, né? Contar histórias, enfim. Fala um pouco dessa relação com os seus ouvintes, né? Como é que era e como é que é hoje, né? Hoje que vocês estão na internet. Isso, exatamente. Essa coisa do ouvinte foi uma coisa muito legal, porque assim, a gente procurou sempre, como você falou mesmo, é uma coisa que virou característica histórica do programa. Por exemplo, a gente tinha um quadro que a gente até abandonou e eu vou explicar por quê, chamado Caixa Preta. O que era Caixa Preta? Caixa Preta, a gente tocava o trecho de uma música, o pessoal tinha que saber o nome da música e quem estava tocando. A gente ia tocando pedacinhos, tocava um pedacinho, depois tocava um pedacinho um pouquinho maior, uma terceira chance, se ninguém acertasse, aí depois a gente tocava sempre a música no final inteira, independente da pessoa acertar ou não. Mas era nessa progressão. Se alguém acertasse numa dessas tentativas, aí a gente obviamente não precisava tocar mais e já tocava a música por inteira e sempre valendo o prêmio. Então já era uma forma interativa de trazer os ouvintes para o programa. Uma outra forma que a gente começou, que a gente criou um quadro chamado, que existe ainda hoje, que chama Cult Ouvinte, que era a galera fazendo a sua sequência musical. E era a galera que mandava carta, manuscrita, não existia e-mail, não existia Instagram, não existia nada disso. Era carta. A galera mandava a carta para o programa e com a sua sequência musical. E aí, das cartas, a galera podia escrever o que quiser, sugestões, o que ela achava, crítica, né, mandar beijo para a mãe, para o pai, fazer o que quisesse. E nessas cartas, a gente fez muita promoção também por carta, porque a galera mandava e a gente aproveitava quem mandasse carta, podia também concorrer a prêmios. A gente sorteou um monte de coisa, sorteou ingresso para show, sorteou guitarra, sorteou viagem, sorteou um monte de coisa. A gente fez muita coisa nesse período. E, cara, a gente recebia muita carta, cara. Teve promoções que parecia show da Xuxa, que a gente jogava a carta pro alto, assim, para sortear. Então, assim, era uma loucura. E, obviamente, que isso com o tempo mudou e não tem essa força toda que tinha naquela época. Eu sempre costumo dizer que o Cult 22, naquele período pré-internet, era uma fonte primária de informação de música, né, velho? No caso do gênero, no segmento rock, cara, era uma fonte primária de música, cara. Eram coisas que você não...
não obtinha com facilidade na mídia normal, né? É claro que a gente também adaptava, a gente também pegava muitas coisas do que a gente lia, do que a gente pesquisava, etc. Pô, então assim, era muito comum a gente sair do programa, na época o programa era de 10 à meia-noite, né? Sexta-feira de 10 à meia-noite. Pô, eu saía à meia-noite do programa, ia ali dar um rolê ali na 109 Sul, na época além do Beirute tinha Arabesque, Barra do Luiz, aquele Estação 109, né? Tinha um Don Quixote ali na frente, né? Na 108, né? Sul. E aí, cara, a gente... 110, né? E aí a gente recebia muito... Pô, a gente encontrava o pessoal das bandas, a galera via comentar, caramba, eu ouvi isso no programa, eu ouvi aquilo, pô, muito legal, não sei o que e tal. Fora as próprias bandas de Brasília, que também a gente toca e tocava na época, a gente vai falar sobre isso também. Então essa interação é uma interação muito legal, né? Esse feedback que a gente tinha da audiência, de pessoas conhecidas, amigas, até desconhecidos, era muito grande, era muito intenso, né? Isso com o tempo, é claro que a gente foi adaptando, né? Como você falou, assim, óbvio que a gente teve que adaptar. Óbvio que a gente teve que, com as novas tecnologias, ir trazendo isso para as plataformas, né? Trazer isso para o Instagram, para o Twitter, antes para o Facebook, chegamos até um período de Orkut também e tal, para poder trazer, capitalizar esse público. Hoje a gente não tem vamos dizer, uma medição cientificamente de números totais para poder passar isso, mas com certeza a gente não tem hoje o feedback que a gente tinha antigamente, entendeu? Hoje, e é muito curioso que ao mesmo tempo que hoje a gente tem muita facilidade para ter acesso à informação, né, com o Google, com sites de compartilhamento, etc., que você baixa a música, baixa do YouTube, o próprio SoulSeek, que continua funcionando, você baixa a música fácil, em 5 minutos você tem um disco inteiro na mão, etc., então é uma coisa muito rápida, mas, ao mesmo tempo, o processo de divulgação do programa é exaustivo, porque a gente tem que compartilhar com uma porrada de rede social, então tem que compartilhar no Facebook, no Instagram, no Twitter, sei lá, no stories do Instagram, no stories do Facebook, no stories do status do WhatsApp, em grupos de WhatsApp. Cara, é muito louco. Assim, eu lembro que quando a gente começou a fazer o programa, em grande parte dos anos 90, a única divulgação que existia do Cult 22 era uma chamadinha que rolava na programação da Rádio Cultura, ponto. Nada mais, não tinha nem como ter mais, entendeu? Aí a gente, de vez em quando, criava uns panfletinhos para distribuir, mas era mais quando a gente fazia festa, para a galera saber e tal. Então, assim, era um outro processo, e as pessoas ouviam. Com essa chamadinha na Rádio Cultura, as pessoas foram sabendo da existência do programa, sabiam da existência do programa e ouviam o programa. Hoje eu tenho que chamar a pessoa, galera, lembra que sexta-feira tem um programa, que existe há 31 anos. E às vezes as pessoas não lembram muito bem, ou não tem tempo, ou envelheceram, ou tem outras prioridades, enfim, é muito louco. Estudar o comportamento do público hoje em dia, e essa fluidez, vamos dizer assim, do público, cara, é muito louco, Marcelo. É um negócio assim, é um objeto de um estudo sociológico, antropológico, digamos assim. Legal, que massa. Bacana esse potencial de interação que o programa sempre teve, né, cara? De dar voz para quem está ouvindo, né? Dar essa possibilidade de participação das pessoas, de ser um pouco também, ou muito, a cara de quem ouve, né? De quem participa, não só de quem produz e apresenta, mas também de quem assiste, ou ouve, né, no caso. Muito bacana. E falando, você até tocou na questão das bandas, né? E a gente sabe, né, que muitas bandas, não só de Brasília, mas até de outros estados, né, tiveram, assim, a primeira audição, às vezes, algumas das primeiras audições no programa Cult 22, né? Enfim, bandas que depois ganharam notoriedade, mas tocaram aquela primeira fita demo gravada no estúdio, no seu programa, né? Você lembra de algumas dessas bandas aí? Com certeza várias aí que você poderia destacar pra gente aí, e falar um pouco sobre como foi acompanhar essa trajetória e vê-las crescerem, né, e ficarem populares, né? Caso, por exemplo, Raimundos, Little Quail, Mascavo Roots. Mascavo Roots. Patufu mesmo foi uma banda, eu pelo menos conheci ouvindo pelo seu intermédio, né? Numa época que nem era tão conhecido ali, 93, né? Enfim. Isso. A ideia, como eu falei, foram várias adaptações que você vai fazendo ao longo da ideia original. Então a ideia original do Cult 22 era tocar rock de todos os tempos e vários estilos.
A partir do momento que a gente começou o programa, não tinha o quê? 2 meses que o programa estava no ar e a galera já estava rolando um buchicho da existência do programa, as próprias bandas já vieram pra gente. E é engraçado, eu estava falando que eu encontrei o Helder ontem, encontrei o Marcelo Lins também. Marcelo Lins, que é músico e tudo mais, trabalha há muitos anos, irmão da Adriana Nunes, há muitos anos, trabalha com o pessoal dos melhores do mundo, e na época ele era guitarrista de uma banda de heavy metal aqui em Brasília chamada Restless, né? Uma banda que lançou 2 discos e tal. E eu até estava comentando isso com ele ontem, engraçado. Ele foi o primeiro que nos procurou, né, trazendo uma fita demo. Trouxe uma fita demo da Restless. E aí, quando ele trouxe e outras bandas começaram a entrar em contato, eu falei, pô, Carlos, vamos criar um bloco no programa para dar vazão a essa produção, né? Bacana, né? Pô, é rock independente e tal. A gente tocava bandas alternativas internacionais. E aí começamos a abrir nacionais, lá, Brasília, etc. Então a gente criou um quadro chamado inicialmente Cult Demo. Demo justamente por causa das fitas demo, que as bandas, fitas demonstrativas, né? Que as bandas gravavam. E aí, cara, a gente começou, assim, praticamente em 92, deslanchou. Foi uma avalanche de fitas demo que a gente começou a receber, que a gente começou a tocar no programa, né? E que a gente começava a fazer uma dobradinha com a própria programação da Rádio Cultura. Porque como eu falei, nesse período eu já era funcionário da rádio. Carlos Marcelo também se tornou funcionário da rádio por um tempo, e mais para frente ele virou, inclusive, gerente de jornalismo da rádio em 93 e tal. E aí a gente começou a fazer essa dobradinha. Mais para frente, se criou o programa da Feira de Música. Feira de Música, que era um projeto musical, né, que existia anteriormente, que depois foi retomado nos anos 90 pela produtora Sons Bonitos, que acontecia ali no Teatro Garagem do Sesc, na 713, ali 913 Sul. E aí eles tinham um programa no sábado à noite. Aí um programa voltado para a música independente de Brasília, não só do rock, de vários estilos. Então começou a ter essa triangulação. Cult 22, Feira de Música, a própria programação da rádio, que as demos que chegavam para os programas, começavam algumas músicas a tocar na programação da rádio com os cartuchos, né? Quem já frequentou rádio ou já foi rádio, antigamente lembra, aquelas cartucheiras, aqueles cartuchozinhos, a gente ia lá e gravava a musiquinha e começava a tocar. E aí, cara, começou a rolar pra caramba. E aí a história do Raimundos acabou sendo, que acabou se tornando a mais notória, mas foram várias outras. O Raimundos, nesse período, eles estavam separados e eles começaram a voltar. E aí o Gabriel Tomás, na época do Little e o Animate Birds, comentou com a gente, eles já tinham participado do programa, o Little Coelho, e aí ele falou, velho, tá voltando uma banda chamada Raimundos, fica atento que eles são maneiros e tudo mais e tal. E aí eles foram dar uma entrevista pra gente, e foi em dezembro de 1992. E como é que aconteceu isso? Nós fomos na Feira de Música, eu e o Carlos Marcelo, e a Feira de Música, o show Feira de Música, acontecia às terças-feiras, né, quinzenalmente no Teatro Garagem, eles tinham as atrações musicais, em geral eram 4 atrações musicais, e nos intervalos entre uma atração e outra tinham chamadas canjas. Eram os artistas que se inscreviam na hora para tocar lá 1, 2 músicas, só para preencher aquele intervalo entre uma atração e outra e poder ter uma oportunidade de se mostrar, de se exibir. E foi numa dessas que a gente viu o Raimundos. O Raimundo se apresentou numa canja dessa. A gente achou curioso. Já tínhamos ouvido o que o Gabriel tinha falado, vimos o Raimundo ali e fomos conversar com ele. Na verdade, conversou mais com o Fred, né? O Fred, que então era o baterista dos Raimundos. Falei, a gente está gravando uma demo agora, tá para ficar pronta, etc. e tal. Isso foi na terça-feira. 10 dias depois, na sexta-feira da semana seguinte, a demo deles estava pronta e eles iam fazer um show na extinta Zona Z, ali perto do Detran, aqui no plano piloto. Perto ali do Palácio do Buriti, né? E aí, cara, era Raimundos, se não me engano, já era o Mascavo Roots também, não lembro, tinha umas 3 bandas que eu no Little, eu não lembro quem eram as outras bandas que iam tocar. Eu sei que eram 3 bandas que iam tocar naquela noite. E nós tivemos a oportunidade de tocar a demo dos Raimundos pela primeira vez, uma demo que tinha Palhas do Coqueiro, Nega Jurema, etc. Então a gente tocou essa demo pela primeira vez, recebemos uma banda inteira, os 4, né? Rodolfo, Digão, Canício e o Fred. E aí a gente fez um bate-papo com eles no estúdio da Rádio Cultura, né? Na época ali no anexo do Teatro Nacional, 92, e tocamos a demo pela primeira vez. E, cara, daí em diante, cara, várias bandas de Brasília tiveram pela primeira vez executados no Cult 22. Mascavo Roots, Little Quail, Právida, Low Dream, Oz, Câmbio Negro, Rumbora, uma porrada de banda ali dos anos 90 que tocaram pela primeira vez a partir do Cult 22 e da Feira de Música, né? Como eu falei, nessa triangulação.
Então, assim, foi um período muito bacana, que a gente teve a oportunidade, Cabelo Duro, DFC, né? Galera do Metal, Dungeon Wrestlers, né? Que eu tinha falado aqui do Wrestlers. Então foram várias bandas. E aí, nessa efervescência dessa nova cena do rock de Brasília dos anos 90, as bandas começaram a chegar nas gravadoras, né? Então, Raimundos, né, foi pro Banguela, que depois foi pra Warner. Nessa do Banguela, o Little Coen e o Pravda também foram lançados pelo Banguela, mas tá o Roots, né? Então foram 4 bandas de Brasília que foram lançadas pelo Banguela. No caso do Pravda foi só a distribuição, mas foi com a coisa do selo Banguela. Então, assim, o Wrestler chegou a sair pela Eldorado, o Dungeon também. Aí depois foi o Low Dream, saiu pelo selo que era do Dado Villa-Lobos. Então, assim, foram várias. A OA já saiu pela Brasília, pelo selo que o Vitor fez com o Reinaldo da Berlim Discos, Cabelo Duro também. Então, assim, todas essas bandas. Então, a gente fazia, dentro da programação da rádio, a parte do Cult 22 e da própria programa da Feira de Música, a gente começava a fazer programas especiais de lançamento dessas bandas. Então as bandas iam e a gente tocava o disco na íntegra, batia um papo com a banda. Então fizemos com várias bandas de Brasília nessa época aí, meados dos anos 90, à medida que as bandas iam lançando os discos, né? Então virou realmente a cultura, tanto que a gente adotou aquela alcunha da rádio que toca Brasília, com esse duplo sentido, né? Que toca Brasília ao mesmo tempo de tocar os artistas da cidade e ao mesmo tempo de estar tocando a galera, né? O público de Brasília, né? Nesse duplo sentido. Então foi uma época muito efervescente, muito fundamental até para um desenvolvimento, para um crescimento, para uma divulgação dessa cena que estava surgindo ali não só da música do rock, mas da música independente de Brasília nos anos 90. Né? Bacana, muito legal. E, enfim, a gente estava até falando aí da questão enfim, de como é que era o material que vocês tocavam, dia atrás dos discos, né? Aí você falou agora das bandas que levavam as demos, né? E hoje, enfim, depois teve a era dos downloads, né? Você até citou o SoulSeek aí, né? E agora os streamings, né? Hoje, até curioso, a gente estava falando assim da questão de que hoje tem pessoas ouvintes aí do seu programa, que nem eram nascidos, né? Alguns nasceram aí 10 anos depois do Cult 22, 15 anos depois do Cult 22 estar no ar, né? E é curioso assim, você falando assim, porque do disco, do CD, né? Que tinha que tocar isso, que a gente ouvia disco, a gente ouvia CD. E para essa galera que nasceu assim, tem gente que nasceu, é engraçado, né? Nasceu em 2003, 2002, né? 2001, 20 anos atrás, 21 anos atrás. É um pessoal que já nem... que para eles, assim, disco é uma coisa que já nem existe, né? É tudo streaming, né? Antes era o download para pessoas que... a realidade era o download, elas nem compravam disco, baixavam. E hoje é o streaming, é tudo virtual. Robert Vader aí do Rio de Janeiro, que mora na rua Antônio Basílio, né? Aquela rua onde você morou, mandando um alô aí da Tijuca, direto da Tijuca, Rio de Janeiro, um abraço. Direto da Tijuca. Mas a pergunta que eu te faço é isso, e o Cult 22, como é que você adaptou primeiro ao download, depois ao streaming? Foi isso, né? Com o tempo, sim, a facilidade que a gente passou a ter com todas essas plataformas, essas coisas de você poder ter... Assim, as plataformas de streaming, só para fazer um parênteses, Spotify, Deezer, essas coisas todas, a gente não utiliza no programa. A gente pode até se utilizar no máximo como um instrumento de pesquisa, etc. Uhum. Mas, para efeito prático, eu preciso ter o arquivo da música em MP3. E aí no Spotify não tem como baixar. Então, eu baixo as músicas mesmo. Né? Então, eu baixo ou do YouTube, ou ainda que eu uso o SoulSeek, a gente vai usando as formas que tem viáveis para se fazer download de música. Né? Então, mas é fácil. A gente, no instalar de Deus a gente consegue, isso é muito fácil. Então, a gente foi adaptando nesse sentido, né? Aquela coisa de prescinde de ter o disco, prescinde de ter o álbum físico, né? Isso já há muitos anos, acho que quase 20 anos praticamente, que a gente já está nesse processo. E aí, e a própria obtenção de informação é isso. E aí o que a gente foi adaptando no sentido da comunicação do programa e da questão da propagação do programa foram as plataformas no sentido da divulgação mesmo, né? É de você poder estar trabalhando com todas as plataformas possíveis aí para poder estar divulgando o programa, a existência do programa, fazendo podcast, né? Porque é aquela história. Eu sou o cara, a gente faz um programa ao vivo e o programa teve essa característica sempre de ser ao vivo. Claro que não foi ao vivo sempre, né? Tiveram alguns momentos que a gente teve que gravar o programa. Nesse período da pandemia, a gente pode falar sobre isso. Ficamos 2 anos fazendo um programa gravado, mas o programa não deixou de ir ao ar. Mas a característica do programa sempre foi ao vivo. Ao vivo por quê?
que a gente recebe sempre convidados, bandas, artistas, produtores, etc. Às vezes ouvintes, faz as promoções, né? Tem essa interação com o público, né? Então, assim, essa coisa do ao vivo é uma característica que é muito forte do programa e que eu sempre procurei preservar. Enquanto eu brinco, enquanto eu tiver energia e saúde, eu vou continuar fazendo. E espaço, né, claro? Eu vou continuar fazendo. Mas aí a partir daí a gente vai propagando as multiplataformas. Então, assim, há muitos anos que a gente faz live no programa. Inicialmente no Facebook, agora faz no YouTube. Né? Faz a câmerazinha no estúdio, mostrando quem está no estúdio. E o bacana da live, mas você está ouvindo o programa na rádio, está fazendo a live tem uma vantagem. Às vezes você está batendo um papo no estúdio que a pessoa não vai ouvir na rádio. Ele vai ouvir só se ele estiver acompanhando a live. Seja eu com o Armando, hoje que é o dono da Rádio Quatro Tempos, que é onde o programa está indo ao ar, a gente fica batendo papo no estúdio, convidados que estão lá no estúdio, enquanto está rolando as músicas, a gente está batendo papo, mas por outro lado, as músicas você só vai ouvir se você estiver ouvindo na rádio, porque a gente não bota as músicas na live. Até porque, por uma questão de direitos autorais, se a gente deixar rolando músicas com o YouTube aberto, de bandas internacionais, com gravadoras, etc., a chance do YouTube derrubar a live é 90% a 100%, entendeu? Então a gente deixa o estúdio mudo, sem música, né? Só o bate-papo da gente conversando, mas a música está rolando na rádio. Né? Então, assim, é uma das plataformas. Promoção, fazer pelo Facebook, hoje eu estou fazendo pelo Instagram, mas as promoções estão rolando enquanto o programa está acontecendo. Então as pessoas estão lá, comentando, participando. Na própria live no YouTube, a galera vai lá, comenta na live, interage, pode fazer pergunta para convidado, etc. Né? Então, assim, são as formas. O e-mail existe ainda, eu continuo usando o e-mail. Eu peço, inclusive, sempre para os artistas e bandas que quiserem, ou até divulgação cultural, porque a gente pode falar também do blog, do Cult 22, a gente tem uma agenda, desde 1997, que a gente criou a primeira versão do site, que anos depois virou blog, tem uma agenda cultural que está sempre divulgando os shows de rock na cidade, né? Shows, festas de rock, festivais que estão acontecendo pelo Brasil, shows internacionais, com bandas internacionais que estão acontecendo pelo Brasil. Isso tudo está na agenda do Cult 22 há muitos anos. Né? Isso é uma coisa que a gente foi aprimorando e foi desenvolvendo. E eu sempre peço, principalmente para a galera de Brasília, para mandar essas divulgações, ou até as músicas dos artistas e tudo mais, por e-mail. Por quê? Porque por mais que a gente tenha multiplataforma, você imagina, eu recebo um pelo WhatsApp, aí recebo outro pelo direct do Instagram, aí eu recebo outro pelo Messenger, do Facebook. Cara, a chance de eu esquecer ou perder é enorme. Eu mandando por e-mail, a gente tem um e-mail que é o cult22@cult22.com, concentra tudo. A galera manda lá e fica numa caixa. Então, sei lá, a mensagem que o cara mandou, o material que está sendo lançado, a divulgação do evento X, Y, Z. Então, eu sempre peço para a galera mandar pelo e-mail. Pode parecer uma coisa antiquada usar e-mail para os dias de hoje, mas como jornalista, para mim, é a coisa mais efetiva que tem ainda. Entendeu? Pela questão de você ter vem de várias fontes, mas cai num lugar só. Se for espalhar por várias fontes, a chance de eu esquecer, de eu perder, não é que as pessoas não possam e não vão se comunicar comigo por esses outros canais. Óbvio que vai se comunicar pelo WhatsApp, óbvio que pode se comunicar pelo direct do Instagram, pode, claro, não tem problema nenhum. Só que para condensar, para concentrar esse material, é melhor que venha pelo e-mail. Então, assim, a gente acaba usando todas essas formas de divulgação para poder estar trabalhando as divulgações do programa e das coisas que são realizações do Cult 22, né? Legal, cult22@cult22.com, para quem quiser divulgar a sua banda, né? Pode mandar para esse endereço, aí do seu festival. Aí você pede para mandar um releasezinho básico, assim, pelo menos umas 5 linhas, com formação da banda, desde quando ela existe, qual o estilo dela, quem são os integrantes e tal, o que já lançou e tal, uma coisa bem básica. E as músicas, né? Ou manda um link com as músicas, um link que a gente possa baixar, né? Um Google Drive, alguma coisa assim. Ou se for tá lançando só uma música só, manda anexada mesmo, MP3, tá valendo, tá tranquilo. Uhum. Legal, bacana. E só uma dúvida que ficou, você chegou a mencionar o quadro Caixa Preta, né? Por que acabou? Cara, o que acontece? É a tecnologia aí já jogando contra, né? Com o Shazam e outros aplicativos desses que você identifica a música fácil, antigamente o cara tinha que conhecer. Hoje o cara vai lá, aperta em 5, 10 segundos, ele acha o nome da música, quem tá tocando, né? Então a gente até pensou em fazer
alguma variação sobre o tema do Caixa Preta, fazer uma outra, tipo, mas acabou que com o tempo a gente, e muitas coisas que foram rolando ao longo do programa, a gente acabou não retomando. As promoções, existem várias promoções no programa que continuam valendo, mas a Caixa Preta, que era mais tradicional, a gente abandonou já tem acho que uns 5 anos, que até no final de 2017 ainda rolava, mas de uns 5 anos para cá não está rolando mais não. Até recente, né? Até recente. É, legal. É, durou bastante ainda, né? E você ainda compra disco, CD, vinil? Você compra? Você tem discoteca na sua casa ou você só ouve streaming? Tem. Eu tenho, mas eu vou te confessar, discoteca eu tenho, CD pra caramba. Me desfiz de muito vinil e me arrependo, porque na verdade quando eu fiz isso, há uns 3 anos e pouco atrás, eu vendi um monte de vinil, vendi mais de 300 vinis, cara. E eu me arrependo muito, porque eu estava na época, eu estava sem vitrola e meio que estava precisando de uma grana e tal, e eu acabei me vendendo os vinis, cara, eu me arrependi muito, acabei ganhando uma vitrola de presente, até da minha esposa, da Eliane e tal, né? E aí, cara, o filé, né? O creme da creme da minha coleção de vinil acabou sendo vendido, foi comercializado, né? Eu ainda tenho alguns vinis, deve ter uns 100 e poucos vinis, mas os melhores eu acabei vendendo. Isso é uma pena. Eu vou ver se com o tempo eu consigo ir recuperando um pouco dessa coleção. Mas tem muito CD ainda, mas eu vou te confessar muito, muito seriamente, Marcelo. Não tenho comprado mais CD. Eu ganho CDs de mais bandas independentes, né? As bandas independentes que vão participar do programa, etc. E que lançam CD, porque tem muita banda que também não está lançando mais CD, né? Está só Tudo no streaming, digital. no virtual. Mas as que lançam, levam CD para mim e tudo mais, eu ganho de brinde e tal. Mas é muito difícil eu comprar CD, é muito pouco. Tenho comprado muito pouco CD. Realmente eu meio que aderi à coisa do virtual mesmo e tá funcionando, né? Acaba que é mais fácil mesmo, então tá rolando, né? E acabo baixando quando eu quero uma banda que eu gosto muito, eu baixo o disco inteiro, enfim. E, Você em geral baixa no tem sido isso. SoulSeek? Cara, para mim o SoulSeek ainda é a melhor, embora seja uma plataforma já bem antiga, né? Mas ainda é uma plataforma que funciona, cara. Você digita lá o nome da banda, o nome do disco, cara, vê um disco inteiro, compartilhado por vários usuários, etc. Então, cara, é um negócio muito rapidinho. Tu vai lá, seleciona o disco inteiro, bota para Uhum. baixar lá e, sei lá, menos de 5 minutos está com o disco na mão, né? Então, eu ainda acho uma plataforma bem eficiente nesse sentido. Legal. E deixa eu te perguntar, como é que foi o processo de transição, né? Que o Cult 22 era na Rádio Cultura FM, hoje é na Rádio Cult, Rádio Web Cult 22 e também toca na Rádio Quatro Tempos, né? Como é que foi essa transição da cultura, da rádio de Brasília, né, para a internet? Vou voltar um pouquinho no passado, né? Então, como eu falei, o programa começou em 91, outubro de 91. De outubro de 91 até maio de 2012, ou seja, foram 20 anos e meio, né? Um pouquinho mais de 20 anos e meio, nós fizemos toda sexta-feira na Rádio Cultura FM. O programa chegou a ter 3 horas de duração durante o período, era de 10 à meia-noite originalmente, chegou a ser de 10 a 1 da manhã durante quase 6 anos, mais ou menos, até a gente sair do ar em 2012, mas nós tivemos um problema com a então direção da Rádio Cultura, em 2012, problemas que não aconteceram só com o CUT, aconteceram com outros programas também. Decidimos por tirar o programa do ar, na época rolou uma certa comoção e na época não tinha ainda a Rádio Web, e o programa ficou fora do ar durante 1 ano e 5 meses. Foi entre maio de 2012 e outubro de 2013. E nessa época tinha a época do bar, né, do Cult 22 Rock Bar, aquela coisa toda. Voltamos na Transamérica em outubro de 2013. E ficamos na Transamérica durante quase 3 anos. Foi uma outra experiência, trabalhar com uma rádio comercial, que tem um outro nível de exigência, outro tipo de relação e tal. Embora a gente tenha sido super bem tratado pela Transamérica, não tem nada do que me queixar, não, embora essa relação fosse diferente. Nesse período que a gente estava na Transamérica, eu voltei à Rádio Cultura como funcionário. Voltei a ser gerente de programação da Rádio Cultura no início de 2015. E na época todo mundo falou, pô, então agora que você está voltando para a cultura, então você vai voltar a fazer o programa na Rádio Cultura. Eu falei, cara, não. A gente tinha uma relação legal na Transamérica e estava bom para ambas as partes. A Transamérica não tinha problema de eu ser funcionário da cultura e fazer um programa independente da Transamérica e vice-versa. Então, ficamos assim. Até que essa relação com a Transamérica começou a ter alguns problemas,
no sentido de cobrança de audiência e tal, por causa de umas mudanças que eles fizeram na própria programação, porque a Transamérica ela funciona, para quem não sabe, a Transamérica ela funciona com uma programação local e uma programação nacional. Né? Tem os horários locais, mas uma grande parte da programação da Transamérica é uma programação nacional transmitida de São Paulo. E por conta dessas mudanças que aconteceram na programação da Transamérica na época, isso em meados de 2016, a Transamérica começou a gente entrava no meio de uma programação nacional. Entendeu? Então, uma programação que tocava, sei lá, sucessos pop, Rihanna, sei lá, outras coisas assim. Até a Anitta tocava na época. E, de repente, você via um programa de rock que podia tocar do pop rock ao som dos infernos. Isso, o Cult 22 sempre foi assim, desde que a gente entrou na Transamérica, continuou sendo assim. A gente não mudou nesse sentido. E estava funcionando perfeitamente, mas acabou não funcionando por conta dessa mudança da programação, que até então era um horário só local. Né? O programa anterior que vinha era local só depois que o Cult 22 terminava, que ele voltava a ser a rede nacional. Então aí, cara, a gente começou a ter problemas da audiência, começou a ter coisa, a gente conversou, então a gente achou melhor sair da Transamérica, mas aí eu tinha a carta na manga, porque como eu estava na cultura, conversei então com o Didio Diógenes, que era o diretor da Rádio Cultura, eu falei, Didio, nós estamos tendo problema na Transamérica, ele já tinha deixado livre, quando eu quisesse voltar para a cultura, que eu poderia voltar, negociando. Então foi assim, na última sexta-feira de julho de 2016, a gente se despediu da Transamérica, na sexta-feira seguinte, 1º de agosto, a gente voltou para a cultura. Então, aí não teve esse ato de 1 ano e 5 meses que tinha tido naquele outro processo. Ficamos na cultura e fomos ficando. Aí, cara, voltamos a ter um problema com a cultura na gestão atual da rádio, né? Na verdade, até o diretor já mudou, mas a pessoa que está como a diretora agora da rádio é uma funcionária da rádio, mas é um diretor que tal. Mas não foi só problema na direção, não. Foram vários problemas burocráticos que culminaram com a saída de 7 programas da rádio. Não só o Cult 22. Saíram Canta Nordeste, Violas e Violeiros. Então foi assim, República Blues, Cultura Vibe. Né? Então foram 7 programas que acabaram saindo da grade da cultura no início do ano agora, em janeiro, no final de janeiro desse ano. Mas era um processo que a gente já sabia que ia acontecer desde o ano passado e que acabou combinando com isso. Só que nesse meio tempo, eu já tinha criado o canal da Rádio Web Cult 22, que é que a gente pode falar agora. O que é o canal da Rádio Web do Cult 22? É um canal que a gente criou dentro do site do Cult 22, que é o cult22.com. É um player que a gente tem lá e que a gente tinha tido uma experiência embrionária entre 2013 e 2014, eu e o Abelardo fizemos ali por um tempinho, só que não deu muito certo, a gente também estava muito sem tempo para fazer, eu confesso que eu também não dominava muito a tecnologia naquele momento, e aí, quando foi 2018, eu resolvi falar, cara, vou voltar para a rádio, vou voltar a fazer uma coisa de rádio, vou investir mesmo nisso. Aí eu assinei uma outra plataforma de rádio web e comecei a meio que embrionar, voltar a fazer uma programaçãozinha ali. Coisa ainda não tinha o player, mas eu tinha um link que transmitia a rádio. Em 2019, quando eu acabei saindo da Rádio Cultura como funcionário, continuando fazendo o programa, mas deixei de ser como funcionário na troca de governo, eu falei, cara, eu vou investir no negócio da Rádio Web Cult 22. E aí, cara, realmente aí eu montei uma programação na rádio mesmo. Subi uma pancada de música na programação, etc. E tal, e nessa de começar a subir, e comecei a botar programas na rádio, eu falei, vou retransmitir o Cult 22. Então aí eu criei uma coisa de fazer a transmissão ao vivo pela cultura e simultâneo com a Rádio Web do Cult 22. Fazer um link nessa coisa. Veio a pandemia, a rádio, todo mundo teve que ficar em casa, etc e tal. E aí, durante 2 anos, de março de 2000 a março de 2022, ficamos fazendo programa gravado de casa e tal. Então aí, nesse sentido técnico, até ficou até mais fácil, porque eu mandava a gravação para a Rádio Cultura e botava para transmitir no mesmo horário, para entrar no mesmo horário na Rádio Web Cult 22 programado, né? Aquela coisa da automação, etc. E o programa rodou assim. Quando houve esse processo da saída do programa da rádio, saiu na última sexta-feira de janeiro desse ano, o programa saiu do ar, eu continuei por um mês fazendo só na Rádio Web do Cult 22. O programa não deixou de ir ao ar, continuou fazendo isso. E a Rádio Quatro Tempos já era uma rádio que, entre outras daqui de Brasília, que já era parceira nossa na Rádio Web,
com trocas de programas, né? A gente já estava fazendo, já tinha um programa da Rádio Web, que tem um programa da Rádio de 4 tempos que chama o Zinice, que é um programa feito pelo Felipe CDC e pelo Frajola, é um programa mais pro som metal extremo, etc e tal, que era produzido originalmente para a Rádio 4 Tempos e passa também na Rádio Web Cult 22, passa quarta lá e quinta na Rádio Cult 22. E eu faço um programa, e isso é uma coisa legal também de falar, que é o Cult Brasil, a gente pode falar especificamente sobre isso, que passa na Rádio Web Cult 22 e que passou também a rodar na 4 Tempos desde setembro ou outubro do ano passado. Setembro do ano passado, tem um ano e pouco que está passando lá. Então, ele já tinha essa parceria. Quando o programa saiu do ar, o pessoal da Rádio 4 Tempos, a Amanda e a Patrícia, que é o casal que comanda lá a rádio, me chamou para um bate-papo. Eu fui lá no sábado, no dia seguinte que o programa se despediu da cultura. E na conversa lá de parcerias, etc e tal, falaram, você teria interesse de trazer o Cult 22 para cá? Eu falei, vocês têm disponibilidade de fazer? Dá para ser na sexta-feira e tudo mais? Não, a gente rearranja aqui a programação, rearranja o programa, coisa dá para encaixar de 9 às 11. O programa, desde que a gente voltou na Transamérica em 2013, ele passou para esse horário diferente, né? Em vez de ser de 10 da meia-noite, a gente puxou uma hora mais cedo, então é de 9 às 11. E aí a gente começou, cara, a quase tão assim. Eu já saí no final de janeiro com a parceria fechada com a Rádio 4 Tempos de fazer lá. Só que ao invés de já estrear logo, eu preferi fazer um mês só na Rádio Web Cult 22 para fazer essa transição, e aí a partir da primeira sexta-feira de março desse ano a gente passou a fazer na Rádio 4 Tempos. Então nós estamos fazendo agora 8 meses de programa lá na Rádio 4 Tempos, entendeu? Então assim, e está sendo uma parceria muito bacana, porque aí coincidiu com esse recrudescimento da pandemia, essa coisa da pandemia, de poder voltar a fazer o programa ao vivo, né? Poder voltar a ter um estúdio para fazer o programa, porque nesse período dos 2 anos de 2020 a 2022, que a gente estava fazendo programa gravado, assim, eu não tinha como receber, não tinha estúdio para receber convidado, não tinha estúdio para entrevistar a banda, então era tudo virtual, fazer gravações por Zoom, por plataformas, né, de videoconferência, etc. Gravei várias entrevistas nesse período, mas é chato, né? Não é aquela coisa de você estar ao vivo, batendo papo, trocando uma ideia, recebendo as pessoas. Você tem que gravar, depois tem que editar a entrevista, é um processo um pouco mais chato, um pouco mais complicado. Então foi legal que a partir de março de 2022 a gente voltou a ter um estúdio, o estúdio da 4 Tempos, para quem não sabe, fica lá no Galpão 17, né, que é um espaço de shows, né, o Glad Motoclube, né, de motos também, sempre se reúne por lá, e a gente passou a fazer o programa de lá. Então, aí há 8 meses, cara, e a gente, nesse período que a gente recebeu muita banda, voltamos a receber uma galera, né, então voltamos às origens, voltamos ao programa. E na web, cara, assim, as pessoas, é ruim, não está no dial, etc. Mas, assim, ao mesmo tempo, hoje em dia, a tecnologia te permite, se você tem um Bluetooth, alguma coisa, você ouve uma rádio web no carro, como se estivesse no som do carro. É só conectar um Bluetooth, né, e outra. Tem aplicativos, né? A gente coloca, a rádio tem aplicativos que você pode baixar no Store, essas coisas todas, que você Play Store e tal, que você pode ouvir a Rádio Garden, Rádios Net, essas coisas todas, que você consegue ouvir a rádio e pelo aplicativo. Você não gasta coisa na internet, você conecta no Bluetooth, você ouve no rádio em casa, ouve rádio no carro e tal, ou ouve no próprio celular, ou ouve no computador. Então você tem todas essas plataformas e está transmitindo para o mundo. Então, assim, sinceramente não estou sentindo tanta diferença assim, embora, apesar da tradição do dial, etc., não estou sentindo tanta diferença assim entre o dial e estar só na web agora. E o programa, então, ele continua sexta-feira, não é isso? Sexta-feira de 9 às 11, ao vivo. Sexta-feira de 9 às 11 da noite, ao vivo. A gente transmite pela Rádio 4 Tempos e em conexão com a Rádio Web Cult 22. É a rádio4tempos.com.br e cult22.com. Transmite ao mesmo tempo. É um com o outro, faz um link de encoder lá e transmite. Paralelamente, a gente faz uma live pelo YouTube da 4 Tempos, que é youtube.com/rádio4tempos, com câmeras lá no estúdio, lá, monitorando, mostrando a gente lá no estúdio, os bate-papos, os bastidores. E as promoções a gente faz pelo Instagram do Cult 22, né? Então, @Cult 22, toda semana a gente está sorteando alguma coisa. Camiseta, tatuagem, caneca, ingresso para show, sei lá, sempre tem alguma coisa que tá rolando por lá e a gente está promovendo. E a galera interage e participa, cara. Isso é bem bacana. A gente tem tido uma resposta bem positiva, tem sido bem legal.
E a Rádio Web Cult 22, ela está disponível, tem programação, além do Cult 22 e tal, tem... Hoje nós estamos ali no Cult 22, nós temos 9 programas, são 10 no total, né? A gente tinha 11 até pouco tempo atrás. Eu estava produzindo 3 programas, além do Cult, eu estava produzindo o Mundo Rock, que era um programa de especiais de bandas. Eu fiz esse programa durante 3 anos e pouco. Eu tinha feito esse programa na Cultura durante 3 anos. Aí depois que eu saí da Cultura, eu deixei de fazer o programa e fiquei fazendo só o Cult 22 nesse período. Aí depois eu transformei para esse universo do streaming. Eu estava na Rádio Web Cult 22 e na Rádio Eixo, e depois ficou em outras rádios. Mas aí eu estava muito cansativo fazer 3 programas, né, por semana e tal, então, e nisso já tinha feito quase 200 programas de rádio Mundo Rock. Eu resolvi pelo menos encerrar por um tempo. Mas aí o legal que eu ia falar do outro programa que eu faço, que é o Cult Brasil, o que aconteceu? E isso aí, ainda em 2020, a gente foi indicado pela União Brasileira de Compositores, UBC, no site da UBC, como um dos canais de rádio que recebiam e que tocavam as bandas independentes do rock nacional. Né? Tipo assim, quer um espaço para tocar a tua banda de rock? Manda para o Cult 22. Ele tem outros programas. Nosso programa era o único em rádios no Centro-Oeste. E um dos 10 que eles indicaram no Brasil inteiro. Cara, a gente que já recebia material pra caramba passou a receber quilos de material. Um absurdo, assim, de e-mails. Aí é aquela coisa de mandar um e-mail pro cult22, @cult22.com. Cara, e aí o que eu falei, velho? Eu não consigo dar vazão toda semana de tocar isso dentro do programa Cult 22. Porque eu tenho 5 colaboradores que se revezam, tenho os entrevistados, tem quadros fixos do programa do Cult 22 e tal. Então, a gente tinha dentro do programa, aquele Cult Demo que eu falei lá do início, dos primórdios do Cult 22 de tocar as demos, virou Cult Brasil, justamente para tocar as bandas independentes. Tinha Brasília Connection e o Cult Brasil. Brasília Connection só para Brasília e o Cult Brasil das bandas nacionais. A gente resolveu transformar o Cult Brasil num programa independente. Eu brinco, um spin-off do Cult 22, só para tocar os lançamentos independentes. Aí eu botei Brasília junto nessa história. Isso significa que a gente não toca dentro do Cult 22, toca. Quando os artistas vão lá ser entrevistados e tal, a gente toca, não tem problema nenhum, a gente continua tocando. Mas aí, assim, o cara lançou um single, lançou uma música, lançou uma coisa, a gente manda para o Cult Brasil. Então a gente criou esse programa, isso aí no início da pandemia, em março de 2020, final de março de 2020. E esse programa, cara, ele era só Rádio Web Cult 22, ele está transmitido em 5 web rádios diferentes. Cult 22, Rádio Eixo, Rock Capital, Rádio Quatro Tempos e Zoom Music. São 5 rádios que transmitem o Cult Brasil hoje. A gente fez um pool aí, um pequeno pool de web rádios. E está sendo muito legal. Porque assim, os próprios artistas, eles mandam material pra gente e a gente comunica, galera, a gente vai tocar essa semana a música e tal, que vocês mandaram, etc. Então a gente manda sempre e-mail na segunda-feira, comunicando qual vai ser a programação para os artistas, qual vai ser a programação da semana, e aí a gente começa a compartilha nas redes sociais, compartilha nos stories, compartilha no Instagram, etc. Então assim, isso acaba repercutindo e reverberando muito para a própria Rádio Web do Cult 22, cara. Então isso está sendo muito legal. Então a gente faz essa triangulação. Toca no Cult Brasil e aí na medida do possível, vai recebendo os artistas na sexta-feira dentro do Cult 22. O Cult Brasil passa terça, quarta e quinta. Terça na Rádio Cult 22, quarta na Quatro Tempos e na Rock Capital em horários diferentes, na quinta na Eixo e na Zoom Music também em horários diferentes, tem reprise na sexta, no domingo, etc. Então, é praticamente uma semana inteira de Cult Brasil, que para essa galera independente, cara, é muito importante, né? Você ter esse pool, esses canais de comunicação para poder estar divulgando os programas. Então, esses são os 2 programas que eu estou fazendo. O Cult 22 há 31 anos e o Cult Brasil, que já está quase para 3 anos no ar aí. Nossa, que bacana, espaço super importante aí pra galera, principalmente a galera independente, né? E como é que vai ser a festa? Vai ter uma festa de comemoração, não é isso, dos 31 anos, né? Quando vai ser e onde? Exatamente. A gente sempre em outubro, a gente sempre comemora o aniversário do Cult 22, e a gente fez, esse ano a gente fez 2 modalidades, né? A gente fez dentro do programa uma série de 5 especiais que vai ter o último agora nessa sexta-feira. O que foram esses especiais? No primeiro especial, a gente recebeu os nossos colaboradores, juntando todo mundo, tipo uma mesa redonda. Os colaboradores hoje do programa são o Bernardo Scatesini, que você conhece também, jornalista, colega nosso que faz um programa chamado Honk, um bloco, um programa chamado Honk Tonk.
o Abelardo Mendes Júnior, também jornalista, que faz o Ideia Nova. O Ideia Nova, aquele programa que o Carlos Marcelo fazia ali nos anos 90, virou um quadro do Cult 22 desde 2001, e desde 2001 quem produz e apresenta o quadro é o Abelardo Mendes Júnior, né? O Otávio Schwenk Amorelli, que faz um bloco chamado Lado C, a Érica Meia faz um bloco chamado Transmission, e o Elbert Cabelo, que faz o Metal Attack. Os 5 são os atuais colaboradores do programa. Eles vão uma vez por mês, eles meio que se revezam ao longo das sextas-feiras do mês. Os 5 vão uma vez por mês no programa. No primeiro programa, na primeira sexta-feira desse mês de outubro, a gente juntou os 5, junto comigo, no bate-papo e tal. A gente fez um especial legal. Nos outros 2 programas, nós fizemos especiais com ouvintes que nós convidamos para participar do programa. Inclusive a Joana Góes, que estava aqui participando aqui, ela chegou a participar do programa na semana retrasada, né? Foi bem bacana. Também teve entrevista com uma banda também, que estava participando do festival Samba Barlac. Na semana passada e essa semana, nós estamos fazendo justamente com os DJs da festa. Essa festa, como você perguntou, vai ser nesse sábado agora, dia 5 de novembro, no Velvet Pub, na 102 Norte. Vão ser 12 DJs, vou falar o nome de todos daqui a pouquinho, e esses 12 DJs vão estar tocando rock de todos os tempos. É a proposta do programa, né? Rock de todos os tempos, em vários estilos, assim, fazendo um revezamento e tal. E a gente vai tocar em duplas, para poder dar tempo de todo mundo tocar um pouquinho, tocar um pouco mais. A gente vai tocar em duplas, né? Então vai ser eu com o Abelardo Mendes Júnior, o Ed com o Zeca, que é uma dupla também das antigas, o Schwenk, o Otávio Schwenk com a Obi-Wan, a Bianca Martins, que foi do estilo Protons, da banda Bulimia, do Rebel Short Party, etc. A Érica Meia vai tocar com o Bode Velho. Vai ter o Daniel Lansky tocando com a Dena Clara, que faz o Boteco do Seu Clássico. Inclusive, eu vou participar de uma live com ela amanhã às 8 horas também no canal dela aqui no Instagram. Muito bacana. E vai ter também o Marasquim com o Raí. DJ Marasquim com o Raí. Então vão ser as 6 duplas que vão tocar nesse sábado. A festa vai começar às 9 horas da noite e está prevista para ir até umas 4 horas da manhã, até o último sobrevivente, né? Então vai ser bem bacana. E quem quiser comprar ingresso antecipado, tem um link aí que está até na minha bio, na bio do Cult 22 também, que é um link do Simpla, que está vendendo ingresso a R$20 antecipado, na hora vai estar 25. Então quem quiser curtir essa festa, está convidado. Vai ser uma festa bem bacana. Nós fizemos uma festa lá, a última festa que nós fizemos lá, antes da pandemia, foi em novembro de 2019. Foi no final de novembro de 2019. Cara, essa festa foi um sucesso. A gente tinha amigos nossos que estavam mandando, velho, para de divulgar a festa, porque estava uma fila na porta, fila dobrando, o quarteirão dobrando aquele bloco ali do Velvet. Vamos ver se a gente consegue repetir esse sucesso agora, praticamente 3 anos depois. Tivemos esses 2 anos e pouco de pandemia aí que nos impediu de fazer muitas coisas, mas acho que vai ser uma confraternização muito legal. E é legal também para quem gosta do Velvet, quem curte o Velvet, que essa vai ser o último evento nesse atual espaço com o Velvet. Porque o Velvet ele foi criado em 2009, uns anos depois ele passou por uma reforma, mas dentro do mesmo espaço, ampliou. Mas agora o Velvet vai ter que mudar de espaço. Eles vão pagar estão pegando, na verdade, uma loja ao lado que vai ser menor. Eles vão reduzir o espaço do Velvet. Por questões econômicas, por questões financeiras, por dificuldades que eles estão passando por lá. E aí, por conta disso, a gente vai ser o último evento lá. Até eu tomei um susto, porque quando um dos proprietários lá, o Thiago, fez essa comunicação falando que ia fechar e tal, mas aí ele falou, não, mas o último evento que vai acontecer lá vai ser a festa do Cult 22. A gente já está com essa festa combinada desde o final de julho. Então, acho que vai ser bem bacana. Então, vai ser uma forma de confraternizar, ouvir rock, homenagear, né, a história do Cult 22 e também essa despedida do antigo espaço do Velvet Pub. Legal, bacana. Com certeza vai ser um sucesso. E, Marcos, e você também trabalhou com o Festival Porão do Rock, não é isso? Que é um festival importante aí de Brasília, vem aí desde o final dos anos 90, né? Como é que foi o seu trabalho com o Porão? O Porão, apresentava verdade, o evento, né? O Cult 22 acabou me levando, de uma certa forma, ao Porão do Rock, né? De certa forma não, foi praticamente por isso, por conta dos contatos, né? Que desde os anos 90 a gente tinha com a cena do rock de Brasília, etc e tal, uma turma de produtores, né? Que estavam bolando a ideia, assim, a ideia do Porão do Rock, para quem não conhece ou já sabe, só para lembrar, surgiu a partir daquele subsolo ali na 207 Norte, no bloco A da 207 Norte da Comercial, que tinham vários estúdios, né, que funcionavam ali,
e que ensaios, até, né, as bandas se reuniam para ali. E essas bandas se juntaram com a ideia de fazer um festival. Inclusive o nome Porão do Rock, Porão justamente porque esses estúdios funcionavam no subsolo e do rock, porque a maioria das bandas eram bandas de rock. Também tinham bandas de soul, pop rock, blues, etc. Enfim, essas bandas se juntaram, eram 15 bandas, e aí, cara, a galera veio me procurar meio para fazer uma espécie de assessoria de imprensa, né? Na época eu trabalhava no Correio Brasiliense, a gente vai falar também sobre isso, né? Eu trabalhava com a parte de esporte, mas também trabalhava um pouco na parte de cultura. E aí eles me chamaram para fazer uma assessoria de imprensa e tal. Eu falei, beleza, vamos nessa. Começamos a fazer em 98, e desse núcleo original que formou o Porão do Rock, em 98, 99 e tal, se formou uma ONG, uma organização não governamental, com a ideia mesmo de gerir, de capitalizar para a cena independente de Brasília, né? Então, assim, se formou essa ONG, ela se consolidou no final de 2001 para 2002. Eu passei a ser integrante dessa ONG também, e com o crescimento do festival, várias coisas foram se multiplicando. O que era uma assessoria de imprensa passou a ser uma coordenação de comunicação, uma coisa um pouco maior, com uma equipe, etc. e tal. E essa questão das bandas passou a ter uma curadoria. A ONG passou a ser curadora dessas bandas que iam tocar no festival, né? Das bandas independentes, né? Que você tinha ali as bandas maiores que começaram a tocar no festival com o crescimento do Porão do Rock, e tinha as bandas independentes, Brasília nacionais, que passavam por essa curadoria da ONG do Porão do Rock. E eu participei disso tudo durante praticamente 20 anos, de 98 até 2017. Eu participei dessa curadoria e dessa coordenação de comunicação. Nesse período, o único festival que eu não fiz foi o festival de 2011, mas todos os outros eu fiz. Então, foi um processo longo e tudo mais, mas acabou, cara. É meio que nem casamento, né? A coisa se desgasta um pouco. E aí, cara, chegou um momento que algumas coisas que estavam, alguns rumos que o festival estava tomando, eu não concordava, estava tendo algumas discordâncias com a produção do festival. E aí eu achei por bem sair, mas sem briga, sem nada, de boa. Né? Cada um seguiu o seu caminho, desejo sorte, e lamento que esse ano, pela primeira vez, o Porão não vai acontecer, né? O festival, nesses 2 anos de pandemia, 2020 e 2021, chegou a acontecer, 2020 de uma forma online, 2021 meio online, meio presencial, esse ano não vai acontecer de forma alguma, com a pena, né? Depois de o que seria a 25ª edição do festival, não vai acontecer. Enfim, mas o festival de 2018 eu já não estava mais como integrante do Porão, mas cheguei a ir ao festival, fui até como jornalista, até brinquei que foi até legal, porque quando você está trabalhando num festival de um porte desse, é tanta correria, é tanta coisa, porque você menos vê show, né? Você está quase o tempo inteiro resolvendo problema, aí você esbarrava com o pessoal, você viu meu show? Não vi não, velho. Eu conseguia ver 1, 2 músicas e olha lá, era muito difícil eu conseguir ver um show inteiro, era raro. E assim, mais pro final, quando o festival já estava meio já resolvido, as coisas já estavam resolvidas, mas eu também já estava tão cansado que você ficava meio assistindo meio alheio, assim, meio zumbi na história. Mas em 2018, como eu fui como jornalista, aí foi legal, que aí eu pude entrevistar as bandas, pude ver shows, aí foi uma coisa legal. 2019 eu acabei não indo, e aí, por conta de 2020, 2021, essas coisas online eu não participei, eu não fiz. Então, assim, é isso. Assim, eu desejo sorte, acho que é importante, o Porão tem uma importância imensa para o rock de Brasília, para revelar bandas e para ser um palco enorme para bandas independentes de Brasília, etc. Mas, infelizmente, algumas coisas que foram acontecendo ao longo do processo inviabilizaram e eu não concordava, eu preferi sair. Mas que a vida siga aí. Faz parte. E, enfim, você também faz assessoria para bandas, né? Como é que as pessoas podem, enfim, contratar os seus serviços aí de assessor de imprensa, assessor super competente aí, com a bagagem aí de mais de 30 anos aí dedicados à música, 30 e tantos anos de música. Isso, assim, é importante deixar claro, e eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas não podem confundir e não entender. O levar bandas para dar entrevista no programa, divulgar as músicas da banda, a agenda de shows e tal, é uma coisa que o Cult 22 faz, não tem
é uma coisa absolutamente gratuita, não tem, é um espaço gratuito, não tem nada a ver. Agora, existe um outro trabalho que eu faço, que é um trabalho de assessoria de imprensa, como você falou, para bandas, artistas, eventos e tal, que aí envolve outras coisas. Envolve elaborar o release do artista, mandar para a imprensa, abrir espaço em outros canais de imprensa para fazer entrevistas, etc. E tal. E aí é um trabalho que é remunerado. Tá? É uma outra coisa que não tem nada a ver com o trabalho do Cult 22. Né? Isso eu tenho feito, já fiz para várias bandas, para vários eventos, além do Porão do Rock, etc. Então, é uma coisa que eu já faço há muitos anos. Então, quem quiser, tiver interesse e tudo mais, tiver necessidade, eu trabalho com a realidade do artista, entendeu? Independente da minha experiência e tudo mais, eu não enfio a faca, eu não enfio a mão, porque eu sei que a maioria dos artistas independentes tiram do próprio bolso, faz a vaquinha lá entre os 3, 4, 5 integrantes da banda e cada um paga uma parte para poder viabilizar isso. Então, assim, não se preocupe em relação a valores. Né? Tudo é negociado, depende da necessidade, depende do período que precisa fazer esse trabalho e tal. Pode me procurar, pode entrar em contato comigo aí, pode ser pelo direct aí do Instagram, pode entrar contato comigo pelo e-mail do Cult22, cult22@cult22.com, da forma que ficar mais fácil aí, pode me procurar, que a gente, na medida do possível, a gente pode atender aí. Uma boa. Legal aí, pessoal. Tá dada a dica aí para quem precisa divulgar sua banda. E Marcos, e você acabou de falar, né? Você, enfim, no começo dessa live você falou do FM Sport, né? Enfim, e FM Sport, você também trabalhou no Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, né? Como é que você que é torcedor do Fluminense, como é que é esse seu trabalho? Como é que é o seu trabalho com o mundo do esporte, né? Em paralelo à música? Meu time, eu estou falando com você e assistindo meu jogo aqui, um jogo aqui online aqui, o Fluminense acabou de fazer um gol. Fez 1 a 0 Eita, aqui no massa! jogo. Cara, então, assim, essa trajetória paralela com o esporte, eu falei, né? Eu e o Marcos Vinícius Marcão, a gente começou trabalhando no próprio Jornal Campus, no Jornal Laboratório da Universidade de Brasília, né? A gente fez uma editoria de esporte dentro do campus lá na UNB no final dos anos 80. Depois, com um programa de esporte que a gente fez na Rádio Cultura durante mais de 2 anos e meio, entre 90 e 92. E aí eu fui trabalhar na editoria de esportes, inicialmente do Jornal de Brasília. Eu trabalhei lá, inclusive a gente chegou a trabalhar junto, você na cultura e no esporte, entre 94 e 95. Até 96 eu cheguei a trabalhar lá também. Então, trabalhei lá na editoria de esporte, foi uma experiência bem bacana. E depois eu fui para o Correio Brasiliense. Em 96 eu fui contratado pelo Correio Brasiliense e fiquei na editoria de esporte do Correio Brasiliense durante mais de 10 anos, 10 anos e meio. Até o início de 2007, quando aí eu fui convidado para ser diretor da Rádio Cultura. E nesse período do Correio Brasiliense eu fui redator, repórter de esportes e fui subeditor de esportes também durante um bom tempo lá. Eu fiquei de subeditor mais de 7 anos. Né? Então, assim, foi uma experiência bem bacana. E, cara, é um outro universo, uma outra coisa, né? De você estar trabalhando com esporte, tal, que é uma coisa que eu gosto, que é uma coisa que mesmo escrevendo e atuando hoje mais nos últimos tempos, é uma coisa que eu acompanho sempre. Eu gosto de futebol, gosto de vôlei, gosto de Fórmula 1, gosto de basquete. Então, eu sempre, na medida do possível, eu vou sempre acompanhando e tal, ainda mais em Copa do Mundo. Eu gosto de escrever sobre Copa do Mundo, sobre os jogos, eu analisava pelo Facebook, fazia textão no Facebook falando sobre os jogos na Copa do Mundo, independente de Brasil. E eu consigo montar um distanciamento muito bom como jornalista dessa coisa do torcedor brasileiro. Eu não sou, enquanto estava todo mundo sofrendo quando o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha, eu estava rindo de uma certa forma. Não rindo porque foi tão bizarra a atuação do Brasil naquele jogo, de tão ruim que foi, que assim, não dá nem para lamentar, foi ridículo o jogo, o Brasil jogou muito mal e a Alemanha passeou, enfim, dando um exemplo, né? Então, assim, eu gosto de dar uns pitacos, escrever e tal, e fazer essas coisas, mas assim, nessa fora. Eu cheguei a tentar, na época da Cultura FM, quando eu estava como diretor da rádio, eu cheguei a fazer um período, voltar a fazer um programa chamado FM Sport, com esse mesmo nome FM Sport, durante um ano, mais ou menos. Chegou, acho que foi mais ou menos um ano.
entre 2009 e 2010 com com uma outra galera de esporte, que já cobria esporte, tal, que vieram fazer a proposta, perguntaram se eu não topava fazer junto e tal. Eu cheguei a fazer um pouquinho. E depois, em 2019, o pessoal da Webzone, o Luiz Torres, a galera lá que comanda a Webzone, até por conta desses textos que fazia de Copa do Mundo, na época na Copa de 2018, eu escrevi bastante, me durou um pouco tempo. Eu fiquei fazendo, né? Durante uns 6 meses, entre o segundo semestre de 2019, aí terminou o ano, entrou meio que no período de férias, aquele negócio de recesso de futebol, aquelas coisas todas. Aí, logo depois, veio a pandemia, o programa não teve como retomar, e agora eles até retomaram o programa, mas aí eu acabei não voltando. Mas, assim, foram experiências bem bacanas e foram bem legais também, para aprender e para conhecer muita coisa também. Legal, e você está animado aí com a Copa? Cara, particularmente sim, cara. Assim, as pessoas. Porque a preparação do Brasil para a Copa do Mundo, ela sempre fica muito comprometida, não só no Brasil, mas das seleções sul-americanas, ela fica muito comprometida porque os calendários não batem e o Brasil fica 4 anos sem jogar contra a seleção europeia. Então, nesses últimos 4 anos, o Brasil jogou contra as seleções sul-americanas, seleção asiática, seleção africana, mas não jogou contra nenhuma europeia. Isso é complicado, porque os maiores, os principais adversários do Brasil sempre vão ser as seleções, alguma seleção europeia, França, Alemanha, Inglaterra, a Itália não, porque a Itália está duas Copas fora, não vai disputar nada, Espanha e tal, e no máximo a Argentina, que é a eterna rival. Essas sempre são as grandes seleções que o Brasil vai enfrentar. E nas últimas Copas do Mundo, o Brasil sempre foi eliminado por uma seleção europeia. Na Copa passada foi pela Bélgica, na de 2014 pela Alemanha por causa de 7-1, depois decidiu o terceiro lugar, que a Holanda também perdeu de 3-0. Em 2010 foi eliminado pela Holanda, em 2006 foi pela França. Então, assim, é sempre uma seleção europeia que acaba eliminando o Brasil. Então, é ruim que a gente acaba perdendo um pouco do parâmetro nesse período de preparação, no sentido da seleção brasileira. Mas eu acho que uma qualidade que o Tite teve, que ele conseguiu fazer, é que ele conseguiu dar uma renovada na seleção brasileira, a ponto de hoje a gente não ter que depender do Neymar. Isso é muito bom. O Neymar é aquela pessoa polêmica, aquela figura complicada, etc e tal, né? Marketing demais em torno, enfim. É um grande jogador, sem dúvida nenhuma, um jogador que tem a capacidade realmente de desequilibrar uma partida, mas não pode ser o único jogador que vai comandar uma seleção numa Copa do Mundo. E o Brasil hoje ele tem outros jogadores que podem dividir um pouco esse protagonismo, né? Então eu acho que o Brasil tem um potencial, sim. Sempre a gente pode dizer que o Brasil é favorito pela tradição, pelo peso na camisa, etc. e tal, e por conta dessa renovação que ao mesmo tempo mescla com experiência, porque você tem jogadores novos na seleção, como o Vinícius Júnior, o Rafinha, um Paquetá, e outros, o Pedro aqui do Flamengo, que deve ir como reserva na seleção, e você tem jogadores experientes, como o próprio Neymar, que já está indo para a sua terceira Copa do Mundo, o Thiago Silva, talvez tenha um Daniel Alves, etc. Então, assim, é uma seleção que mescla a experiência com juventude, tem um treinador que já tem a experiência na Copa passada, então já tem, sabe onde a cobra pode morder ali. Então, eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande. Mas, cara, tem adversários fortes. Tem a França, que continua sendo uma seleção forte, atual campeã do mundo. A Argentina está vindo mais forte nessa Copa do Mundo. A Espanha deu uma renovada no time. A Alemanha deu uma renovada no time. A Inglaterra ainda está numa fase de transição e tal. A própria Bélgica, que foi muito bem na Copa passada. Então, assim, é uma Copa do Mundo que promete. É uma Copa do Mundo que pode ser interessante e num momento atípico, num lugar atípico, que vai ser no Catar, né? E num período atípico, né? Justamente pelo fato do Catar, no meio do ano, fazer um calor absurdo, um calor desértico, insuportável, a Copa do Mundo vai ser em novembro, de novembro para dezembro, para sair um pouco desse período mais quente, poder ser minimamente habitável, né? Minimamente jogável, digamos assim. E a Copa começa agora dia 20 de novembro, já estamos aí há 3 semanas do início dela. Aí. Legal, legal. E vendo aí também esperando aí a camisa da seleção ser usada para o futebol, podemos, né? Usar a camisa da seleção sem ser confundidos. Ainda bem. Opa, se bobear, vou até comprar uma para mim. Essas camisas são caríssimas, né? Mas de repente eu compro uma de camelô mesmo aí, só para representar.
Nesses últimos 4 anos era impossível sair com camisa amarela na rua. Agora acho que a gente pode de novo. É, uma camisa realmente muito bonita e tal, mas que infelizmente, né, como os símbolos nacionais, né, a bandeira e tal, foram, digamos, sequestrados aí Cooptados, por um grupo, né, um grupo foram extremista, cooptados. É, cooptados, né, mas enfim, vão voltar a pertencer a todo o povo brasileiro, porque são símbolos do país e não só de um com grupo, certeza. principalmente de um grupo extremista, né? Mas enfim, Marcos, eu queria aproveitar a sua presença aqui, que você é um cara assim sempre muito bem informado aí sobre a cultura, sobre a música. Você tem sugestões aí, por exemplo, de livros, filmes, para nos dar, enfim, você... Cara, filmes assim, vou falar nessa área da música, né? Surgiram muitos filmes bacanas aí, desde de documentários a cinebiografias, que eu achei muito legal que eu vi recentemente. É Moonage Daydream, né? Agora Do eu Bowie. confundi do David Bowie, né? Cara, esse filme é sensacional. Eu sou fã do Bowie, então eu já sou suspeito. Mas também por eu ser suspeito, por eu ser fã, eu podia ser mais exigente em relação a isso. E o filme ele é muito legal, não só pelo aspecto biográfico do David Bowie, mas pelo aspecto espiritual, transcendental. Ele mostra muito o que era o Bowie como artista, a formação do Bowie como artista, que não se limita só à carreira musical dele. O que fez o Bowie ser o multiartista que ele é. Né? Cara, esse documentário é sensacional, eu acho que não está mais no cinema. Talvez já tenha ido para alguma dessas plataformas, é bom dar uma pesquisada. Enfim, de repente pode até aparecer aí uma reapresentação, uma reprise. Veja esse filme do documentário do Muito Bowie, que é bom. sensacional. Gostei do filme do Elvis, dirigido pelo Baz Luhrmann. Gostei do filme. Me surpreendeu. Achei um filme muito legal, porque ele conta a história do Elvis, não só do ponto de vista do Elvis Presley, mas também do Coronel Tom Parker, né, que é vivido pelo Tom Hanks. O personagem é vivido pelo Tom Hanks, cara. Entendeu? Tudo que o Elvis Presley foi manipulado, né? O que foi desembocar na morte dele, enfim, todos os tormentos que passaram por ele, entendeu? Então, o filme eu gostei. Achei que foi bem interpretado e tal. Tem certos exageros, assim, em alguns momentos um pouco arrastado o filme e tal, porque é um filme longo e tal, mas eu gostei muito, cara. Então o final, assim, o final, obviamente, todo mundo sabe o que acontece no final. Mas assim, é bonito, é emocionante, o final é emocionante. Né? Aquele momento de decadência do Elvis ali, e o que ele teve que se sujeitar naquele momento ali de fim de carreira, é bem peculiar, bem interessante. Então são dois filmes recentes que eu vi. Um filme que não é de música, mas que tem a ver também, é um filme que está na Netflix, chamado Blonde, sobre a Marilyn Monroe. Cara, esse filme eu achei muito bom também. É um filme, cara, é um filme pesado, porque ele mostra o lado mais atormentado da Marilyn Monroe. Assim, por todo o glamour que ela passou, tudo, o tempo inteiro é um momento atormentado dela. Dos problemas que ela teve na infância, com o pai que sumiu, com a mãe, a convivência, os abusos que ela passou, etc. É um filme muito legal. Ele é pesado, você tem que ir com o espírito preparado e tal, mas ele é um filme bem interessante. E que acaba tendo uma trilha sonora também na época, né, anos 50, anos 60. É bem interessante também nesse sentido. Então, assim, são 3 dicas de filmes que me Uhum. vieram na cabeça, assim, que eu acho legal. Livros, eu confesso que ultimamente eu tenho lido pouco, assim, na correria eu tenho lido, mas tem muitas biografias bacanas de artistas, né, cara? Pô, biografia do David Grohl, acho legal, biografia do Mick Jagger. Tem que eu acho que é um clássico, que é o. Pô, gente, que é aquele filme, aquele livro que fala aquele capa amarela, agora eu esqueci o nome agora, que fala daquela cena de Nova York, ali dos anos 70, do CBGB. Kill Me. É Please Hã? Kill Me, né? É Dos isso, mate-me por punks. favor, mate-me por favor. Marche, por favor. Esse livro já é antigo e tal, mas é um clássico. Acho que é um Muito livro bom, muito legal bom. de ler e tudo mais. E, cara, trazendo para Brasília para um amigo nosso, que é o Carlos Uhum. Marcelo, eu acho muito legal ler o livro do Renato Russo, cara, O Filho da Revolução, que é um livro que é muito elucidativo sobre aquela cena do rock de Brasília dos anos 70, 80, né? Como se formou, como essa galera se juntou, como a galera se uniu. É um livro grosso, é um livro que você tem que ter um fôlegozinho para ler, mas ele
com uma narrativa muito boa, porque ele contextualiza muito o cenário social e político do Brasil na época, e até do mundo, e o contexto dessa galera que se convencionou de Turma da Colina, claro, a partir do personagem principal, que é o Renato Russo. Então, cara, é um livro muito legal de se ler. Quem ainda não teve a oportunidade de ler, acho que já está na terceira ou quarta edição desse livro. Quem tiver a oportunidade de ler, leia, que ele é muito bacana, é muito interessante. O Carlos Marcelo está de parabéns. O Carlos Marcelo já lançou mais 3 ou 4 livros depois disso. Teve o livro que ele lançou com o Rosualdo, que é o do Fole, Roncou. Ele lançou alguns romances também. Ele até lançou um romance agora esse ano, que é passado em Brasília também, que eu tive a oportunidade de ler também. Então, assim, cara, o Carlos Marcelo enveredou por essa questão da escrita do jornalista, né? Ele é editor executivo do Estado de Minas, mas enveredou por esse lado de escritor, que ele está sendo muito bem sucedido. Então, de parabéns, muito bacana. Bacana, excelentes dicas aí de biografias musicais e também de livros relacionados à música aí do nosso convidado de hoje, Marcos Pinheiro, a quem eu gostaria de agradecer imensamente por essa live fantástica aí, que já está chegando a 1h50 aí, um super bate-papo com esse cara super fera, que eu tenho o privilégio de conhecer aí há quase 35 anos, Marcos Pinheiro, produtor e apresentador do programa Cult 22, né? Hoje disponível para ser assistido, ser ouvido na rádio web Cult 22, também na Rádio Quatro Tempos, também o programa Cult Brasil, do qual ele falou. Marcos também, que trabalhou durante muitos anos como curador, apresentador, assessor de imprensa do Festival Porão do Rock, conforme ele nos relatou, imprensa esportiva, que mais? Assessoria de imprensa para bandas, o cara tem várias áreas de atuação aí, todas relacionadas com a música e com a cultura, e também com o braço no esporte, né? Marcos, muito obrigado aí. E DJ nas horas vagas também, né? E DJ nas festinhas de rock nas horas vagas também. DJ também, DJ produtor cultural, né? A gente não falou, mas teve aquela fita dos anos 90, Cult 22, né? De bandas cover, né? Que tinha as bandas tocando cover, né? Vários lançamentos, né? Shows. O Cult, só para fazer esse parênteses, o Cult, nesse período a gente chegou a produzir 6 ou 7 materiais, entre fitas e discos, né? Teve a Cult Cover Demo, teve aquele projeto acústico chamado Uncounted, teve aquele CD aí teve os outtakes do Uncounted também, com gravações que não foram para o CD. Isso tudo nos anos 90. Fizemos aquele disco que chama Cult 22, que é o disco que tem a capa com um trapezista. Depois lançamos uma coletânea num festival que a gente fez em 2002. Depois fizemos uma outra coletânea que foi como se fosse uma segunda parte do Cult Cover Demo, com as bandas de Brasília homenageando, fazendo versões de bandas de Brasília, que foi o último lançamento que a gente fez, que foi em 2006. Então a gente fez alguns produtos fonográficos que estão disponíveis, inclusive, no site, no blog do Cult 22. Se entrarem lá, tem essas músicas, esses lançamentos disponíveis lá em MP3, quem quiser baixar. E fizemos alguns festivais, além de festas, várias festas que o Cult 22 fez em diversos espaços ao longo desses anos. A gente fez alguns festivais aí, fizemos um festival lá no Gates, fizemos festivais no Zona Z, um monte de espaços aí. Então temos essa história aí bacana também para contar. E no próprio Cult 22 Rock Bar, né, que a gente teve um bar que funcionou durante 2 anos, entre 2011 e 2013, 2 anos e pouquinho, que a gente reuniu muita banda autoral, muita banda de Brasília, muitos DJs também. E lá a gente fez um festival também, no final de 2011, comemorando então os 20 anos do Cult 22, durante o mês de dezembro de 2011, que foi muito bacana também. Então a gente teve algumas realizações nesse sentido, foram alguns shows que a gente promoveu também, Pato Fu, várias bandas que a gente trouxe para Brasília também. Legal, muita história mesmo. A gente poderia ficar ainda muito tempo falando, mas eu queria imensamente então agradecer ao Marcos Pinheiro, nosso convidado de hoje da live, por estar aqui para compartilhar tantas histórias bacanas, tantas curiosidades sobre a história do rock, sobre a história do Cult 22, que se entrelaçam aí a partir da década de 90, especialmente o rock de Brasília, o rock nacional. Obrigado, Marcos Pinheiro, por estar aqui hoje. Gentilmente, sei que você é muito ocupado aí, então valeu aqui pela presença. Marcelo, eu te agradeço o convite aí, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela live aí que você está desenvolvendo. Esse processo de pandemia, que começou durante a pandemia, né? Quantas lives foram criadas a partir da pandemia, mas a pandemia acabou, mas você continua, isso é mais importante.
você está fazendo isso, está reunindo aí produtores, artistas, jornalistas e batendo um papo aí e falando com essa galera toda e só reforçando o convite. Sábado agora teremos a festa a partir das 9 da noite no Velvet Pub da 102 Norte, reunindo 12 DJs tocando rock de todos os tempos aí, uma super festa aí, comemorando então os 31 anos do nosso Cult 22. Aliás, eu não falei o nome, eu falei o nome dos DJs, né? Eu, Abelardo, o Bode Velho, Zeca, Ed, Erika Meyer, Obi-Wan, Otávio Schwenk, Daniel Lansky e tal. Então vai ser uma super festa. Não percam, quem quiser comprar ingresso antecipado, está vendendo pelo Simplo, o link está aí na minha bio e na bio aí do Cult 22 também, nas nossas redes sociais. Na hora vai estar custando R$25, a partir das 9 da noite, nesse sábado. Legal, Graça mandando um alô, queria aproveitar e agradecer a presença de todas as pessoas que entraram ao longo dessa live aí, quase 2 horas de conversa aí, super bate-papo com o nosso convidado especial, Marcos Pinheiro. Marcos Pinheiro, parabéns aí pelos 31 anos de história aí do Cult 22, de grandes serviços prestados na divulgação aí da música independente, do rock and roll, da cultura, que venham mais 30 e tantos anos aí, sucesso para você com a festa e com todos os seus projetos, com a Rádio Web, com o seu trabalho fantástico aí no rádio, na imprensa escrita, na internet. Parabéns aí pela sua trajetória também como jornalista e, mais uma vez, obrigado por estar aqui hoje compartilhando essa história incrível. Obrigado a você, Marcelo. Fiquem ligados, tá nas nossas redes sociais, cult22.com, Instagram, Cult22, Facebook, Cult22. Entra nas nossas redes aí e acompanha toda essa movimentação aí. Marcelo, brigadão, velho. Sucesso pro seu programa também. Obrigado. Obrigado aí por tudo. Obrigado pelas palavras gentis. Boa noite, Marcos. Boa noite para todos. Valeu. Tchau. Obrigado. Até mais. Valeu. Abraço. Abraço.